a exposição mediática do que mortes causas por abelhas, estás a perceber? Tipo, ou mosquitos, tipo malária. Tipo, o animal que mata mais, se não contares tipo um homem ou o que for, é o mosquito, certo? Mas pronto, tipo, muitas vezes tens uma estatística, não é? Tipo, morrem não sei quantas pessoas por malária por ano, certo? Não tens tipo, morreu uma pessoa, tipo um surfista foi comido na costa da Austrália. Nunca é comido. Não, nunca é comido, não, porque eles sabem mal, né? Tipo... Nós sabemos muito mal. Devemos saber muito mal para os Eu acho que eles normalmente atacam porque pensam que somos tipo uma foca ou assim, tipo uma silhueta, né? Os surfistas é por causa disso, né? Da silhueta, pronto. Sim. Mas é sempre uma mordida. É uma mordida, depois tipo... Eu sei. Eu sentia-me um bocadinho ofendido se isso acontecesse. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pool Podcast. Eu sou a Kay Rocha e o episódio desta semana é um bocadinho diferente dos outros, ficaram já avisados. Sabem aquelas pessoas com as quais começamos a falar e de repente o tema diverge completamente do assunto inicial? Pois bem, eu e o convidado desta semana entramos por esta tangente. Este convidado chama-se Guilherme Trindade e é um verdadeiro senhor dos 7 ofícios. Para além de ser game designer da Miniclip, é realizador e escritor de várias séries e co-criou a série interativa da RTP já premiada, chamada Apaixonados. Produz ocasionalmente conteúdos para a RTP e passou exatamente pela academia desse canal. Veio falar connosco sobre o seu percurso, mas acabamos por falar sobre como alcançar satisfação criativa, o que é ter piada nos dias de hoje e se os tubarões são fofinhos. Foi uma conversa em que se fez muitas tangentes, mas acho que vale mesmo muito a pena. Espero que gostem e até já! Que é aquilo que eu também, com este podcast, eu quero trazer um bocado à baila, que é... Há certas pessoas que quando eram crianças, chegaram aos testes psicotécnicos e eles disseram, podes fazer muita coisa. E eles, obrigada. Pois, a mim disseram-me que era tipo qualquer coisa, tipo, acho que só tipo matemática e qualquer coisa é que se calhar não era tipo mais indicado. Então disseram-te aquilo que não... Sim, mas tipo o resto basicamente, que é uma coisa... Quer dizer, acho que foi positiva, mas disseram-me que tu basicamente podes ser bom no que tu quiseres, tens é que só que escolher. E isso parece um humble brag enorme, não é? Sim. Mas eu acho que sempre tive um bocado essa mentalidade de ok, o que é que eu gosto, não é? Tipo, o que é que eu gosto? Então agora vou tentar fazer bem. E o lado reverso disso é se tu não fores imediatamente bom numa coisa, certo? Se não tiveres imediatamente feedback positivo de fazer uma coisa, como muitas vezes acontece, por exemplo, acho que por isso é que eu não estávamos a falar antes de eu não gostar particularmente de aulas de grupo, em termos tipo coisas de ginásio, aulas de grupo, coisas assim de género. Eu acho que é um bocado por causa disso, que é se eu não estou imediatamente a apanhar a coreografia ou a coisa, depois isso já não consegues fazer catch-up com o resto, não é? Pois, exato, e tipo, desencoraja-me um bocadinho, e mesmo que as pessoas sejam tipo, simpáticas ou o que for, pronto, lá está, isso tipo, psicologicamente não fazia muito bem para mim. Eu acho que pode vir um bocado daí, que é a cena de tipo, dizerem-te que podes ser bom a tudo e depois tipo, não és e pensas, não, esta coisa é que é estúpida, tipo, fazer tipo... Sim. Disseram-me que eu podia ser bom a tudo e isto não está a acontecer. Portanto, não isto é que não é bom, porque eu não posso ser falível. Não, a questão é que não é bem isso, certo? É, por exemplo, agora voltei a desenhar, certo? Tentei voltar a desenhar, estou a fazer uma... Não sei quanto tempo é que vou conseguir manter, mas fiz um cómic, tipo um cartoon político, qualquer coisa assim. Que tem... isto é existe uma longa história para explicar o nome, mas no Instagram, @sexogratuito, TWEETO, porque é o meu Instagram, o meu Twitter também. É onde eu estou a pôr essas coisas. Portanto, criei um Instagram só para meter depois eu ponho lá o link. Para fazer lá esse cómic. Pronto. Porquê? Porque eu tenho tipo, muitas opiniões, certo? Políticas, então achei... E queria ter um pretexto para desenhar e então decidi combinar... Querias ser o outlet dessas opiniões. Exatamente, pronto. Porque às vezes só twittar não chega, certo? E às vezes as pessoas...
prendem-se mais com o conteúdo se houver lá tipo uma arte por trás, certo? Tipo, as pessoas, por exemplo, o YouTube está a ser muito, pronto, para o bem e para o mal, está a ser uma grande máquina de expressão de ideologia, certo? De propaganda política ou mesmo só de ideias. Sim. Mas e parte disso é porque, lá está, isso é mais interessante, tipo, ver um vídeo ou ler um cómic. Por exemplo, eu gosto muito do The Nib, que é um site de cartoons políticos americano. Mas, ou seja, quando eu digo cartoons políticos, se calhar não é aqueles que nós vemos nos nossos jornais, certo? Que é tipo o Senhor no Barbeiro. Estás a ver? Tipo, não é? Tipo, vão um bocadinho mais longe, certo? Exploram a banda desenhada como meio e vão um bocadinho mais. Pronto, vão um bocadinho mais. E acho que isso é um bocadinho mais a minha referência. Eu acho que é tipo um bocado herdeiro espiritual da revista da Mad também, que também tinha esses spoofs, mas um bocado mais virado para político. Isto da NEP, pronto. Eu quis fazer uma coisa porque fazia-me muita confusão, por exemplo, o Zé Diogo Quintela ser um negacionista da mão do homem nas alterações climáticas e quis, tive a fazer imensa pesquisa de artigos de opinião dele e de entrevistas e coisas assim do género e tipo, compilei isso num cómic. Pronto. Isso foi tipo a minha motivação, porque arranjei tipo um ângulo que eu achei que tinha piada para contar isso sem ser necessariamente aborrecido e mesmo assim está overwritten, na minha opinião. Mas pronto, isto era para dizer o quê? Que voltei a desenhar, certo? E no início isso estava-me não estava a ser tão bom. Aliás, foi uma razão porque eu parei quando era adolescente, era porque eu estava a ler banda desenhada e eu gostava ainda mais de desenhar, porque eu estava com uma vontade de fazer, tipo, quero fazer banda desenhada, porque eu gosto tanto disto que eu quero fazer banda desenhada. Só que depois o meu gosto ultrapassou a minha habilidade, certo? Que é porque quando tu és criança, tudo o que tu desenhas tu achas incrível. Certo? É tipo, não, isto é um leão, certo? Tu desenhas um círculo e depois, não, isto é um leão. E à medida que tu envelheces, certo? Não sei se é porque outras pessoas te dizem isso ou tu interiorizas, ou pronto, não sei. Mas à medida que envelheces, o teu gosto ultrapassa a tua capacidade, muitas vezes, certo? A não ser que... Acho que mesmo artistas que eu chamaria de sucesso sentem muito isso. Certo? São sempre os seus próprios críticos por causa disso. Exatamente. Pronto. E eu, ou seja, eu também, por falta de vontade de tentar aprender de uma forma mais formal e sistemática, acabei por também não evoluir muito na parte do desenho nessa altura, certo? Ou cansar-me da falta de progresso nessa área, então desisti um bocadinho. Mas depois, tipo, anos depois, pronto, fiquei com o bichinho, dou-me com muitos artistas agora, fiz uma BD, tipo, escrevi uma BD que foi publicada numa revista, que é Jean Campon. Portanto, fiquei assim um bocado com a vontade outra vez. Então, tipo, no meu próprio tempo, andava a praticar, a fazer desenhos e não sei o que mais, pronto, e consegui um bocado ultrapassar esse trauma de tipo, ok, tens que ser mau durante algum tempo até começares a fazer coisas de que gostas. E acho que é a única maneira de seres bom em alguma coisa. Aliás, pronto, acho que quase todas as áreas, tipo, eu tenho olho para coisas que eu fiz e apesar de alguns sucessos iniciais, tipo, eu acho que consegui aprender desde então. Claro. Ou pelo menos tenho um gosto, se calhar, ligeiramente diferente desde então. Exato. Não, vê-se, por exemplo, eu achei muita piada que houve aquele 10-year challenge nas redes sociais, agora com o início do ano. E artistas começaram a fazer isso, mas com a arte deles. E é muito engraçado ver a mudança de estilo, a mudança a evolução, não é? Do tipo de arte que se vê de 10 anos a continuar a fazer a desenhar o que significa, não é? Porque mas eu, por exemplo, há muitos artistas que aliás, há um mais recente desses desafios de arte que as pessoas aproveitam para postar coisas, que mostram a arte antiga, a arte menos antiga e a arte recente. Então tens tipo a mais antiga que tu encontraste, tipo uma média e assim uma recente. E tu às vezes tens saltos, imagina, e tu vês isso em artistas, tu tens saltos enormes em termos de que chamarias de qualidade técnica, qualquer coisa assim, não é?
E às vezes tens tipo anos em que, ok, não muda nada porque a pessoa já decidiu que aquilo é que é o que quer fazer, ou então, no caso de alguns artistas, simplesmente pararam durante 10 anos. Certo? Mas tu vês, imagina, para quem não tem esperança, ou que acha que, por exemplo, desenhar é tipo um talento inato ou qualquer assim, não. Tipo, tu vês os artistas e tu percebes que eles já foram maus, não é? Tipo, mesmo que tenha sido quando eram pré-adolescentes, certo? Mas já foram maus. Eu digo isto porque eu conheço artistas que são, tipo, começaram em adolescentes e já faziam arte incrível em adolescentes. Não é? Sim. Aliás, um dos artistas com que eu trabalhei recentemente, que é o João Vento, tipo, acho que é Instagram Arte Vento, que eu conheci porque fui ajudar numa aula na ETIC. Ele, quer dizer, eu acho que ele tem 20 e poucos anos, ou coisa assim, não sei, mas acho que é muito novo, certo? E já é, para mim, tipo, super talentoso, super accomplished. Claro que por exemplo, em BD a pessoa, por acaso eu acho que BD deve ser das coisas mais desafiantes, porque tipo, imagina, ilustração, ao desenhar só pin-ups, tu só estás a desenhar o que tu gostas, não é? Só estás a desenhar aquilo com que te sentes confortável, a não ser que te desafies propositadamente. E BD não só tens que arranjar, tem muito a ver com realização, não é? Sim. Que é outra coisa que eu faço. Da BD para storyboarding há muita coisa parecida, exato. Pronto, mas estás a tentar arranjar tipo, a maneira mais interessante ou que faz mais sentido, estás a resolver problemas, não é? Para transmitir esta ideia ou esta ação ou esta informação ao público. E isso não só não é necessariamente fácil, certo? Como também põe-te muitas vezes a desenhar coisas que tu normalmente não desenharias, tipo poses que tu não desenharias, objetos, fundos, não é? Tipo animais que tu não desenharias. Pronto, para aquele cómic que eu fiz, tipo desenhar uma pseudo-caricatura fofinha do Zé Diogo Quintela. Ok, está na minha wheelhouse, certo? A figura humana está na minha wheelhouse. Tipo, é uma coisa não que é propriamente um pin-up que estejas habituado a Não. Quando eu digo pin-up não tem que ser uma rapariga, não é? Apesar de... Não, sim. Pode ser para... Não, mas estou a dizer mesmo, tipo, nem sequer tem que ser erótico, certo? Tipo, eu sei que nós associamos às pin-ups, não é? Eu sei. Mas pronto, em termos de arte pode ser só tipo, é uma figura humana, pronto. Se calhar estou a dizer uma barbaridade, não sei. Mas... Eu já estou a receber e-mails dos estudantes de sim, dos artistas todos a dizer não, uma pin-up. Sim, pronto, aos rockabilis todos, não, um pin-up. Pronto. Mas, por exemplo, estar a desenhar um cavalo de costas ou ou só prédios, certo? E eu estava tipo, não sei, ok, tipo, o que é que eu estou a fazer? Tipo, tive que ir procurar referências, tive que ir, ou simplesmente desisti. Aliás, se alguém vir o último painel percebe que eu desisti, mas como tu tens uma figura humana que possas dar destaque e meter à frente, isso disfarça um bocado o resto, não é? Aliás, por causa das pressões, por exemplo, de desenhar tipo mangas intensivamente, muitos artistas, as pessoas reparam que à medida que a história avança, há cada vez menos backgrounds, há cada vez menos fundos, e está cada vez mais focado nas personagens. Pronto, porque é uma também questão há de tempo, deadlines, não é? Tipo, exato, há prazos é uma questão de tempo para... E há contrato, e há editores, e publicadores, e etc. Sim, é tipo a realidade, não é? Eu acho que é fácil de julgar as coisas, não é? Pela suposta qualidade vista de fora, não é? Quando a pessoa não está dentro. Mas por outro lado também, quer dizer, eu acho que tu podes sempre entender uma coisa, certo? Mas isso não muda o que ela é, certo? Ou seja, não é por esse artista de facto ter tido pouco tempo para fazer os back... Ou seja, não é por tu entenderes uma coisa. Eu acho que tu podes dar o desconto, não é? Tipo, tu olhas para uma coisa e tu dás o desconto e percebes as circunstâncias que a coisa foi feita, mas no fim só podes julgar uma coisa pelo objeto que foi deixado, não é? Tipo, pelo filme ou pelo... Ou seja, eu posso ver um filme e saber, sim, nesta cena isto foi reshot porque a atriz esteve doente e por isso é que ela parece ter uma peruca farsolas nesta cena e não sei o quê. E é tipo, eu posso perceber porque é que aquilo está assim, certo? Mas no fundo... O que é que conta para a posteridade, não é? Tipo, o que é que conta para coisa que a audiência é o que eles virem, não é? É o que está no filme em si, ou na BD em si, ou na série, ou no livro, não é? Tipo, pronto, acho que
acho que lá está. É muito pouco misericordioso, não é? Mas tipo, o público Sim. é quem julga, no fim. E muitas vezes tu vês em filmes, por exemplo, aquelas histórias de que... Histórias das próprias pessoas que os criam, que só depois, muito depois, é que te apercebes o que é que realmente eles estavam a querer contar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Matrix. Sim. Aquilo é uma história de dois homens que, aliás, de duas mulheres presas num corpo de homem. Sim, exato. Quando tu pensas que as realizadoras, não é? Tipo, quando fizeram o filme, eram os realizadores, não é? Mas agora as duas transicionaram e, tipo, pronto, assumiram-se como mulheres, as Wachowski. Isso, quer dizer, do meu ponto de vista e de outras interpretações que eu li, de facto dá uma luz completamente diferente ao Matrix. Sim. Mas o que eu achei interessante foi que para a comunidade trans, para muita gente na comunidade trans, o filme já tinha esse significado, ou seja, já tinha esse eco com elas pronto, lá dentro. Ressoa de uma forma diferente, não é? Essas coisas, claro. Cada um vai tirar a sua interpretação. Sim, e às vezes não tens grande controle sobre isso, não é? Exato. Tipo, por exemplo, o Ender's Game, certo? Sim. Para muitas pessoas na comunidade gay foi visto como uma história sobre coming out e sobre ou seja, a relação da personagem Sim. principal e não sei o que mais. Portanto foi tipo, muito amado para essa comunidade, mas depois o Orson Scott Card, não me lembro bem como é que é o nome do autor. Sim. Acho que é super homofóbico, certo? Então e ele próprio teve, e isso veio-se a saber que ele era, porque ele veio repudiar, tipo, ele descobriu que as pessoas estavam a interpretar isso no livro e ele veio repudiar publicamente, e depois tipo, as próximas histórias que fez tinham que ser mais explícitas, como, estás a perceber? Tipo, como eram contra... Pronto, não sei, acho que lá está, tu não controlas, é assim, a partir do momento em que fazes qualquer coisa, não controlas necessariamente como é que ela é recebida, não é? Exato. Mas, isto é o outro lado, é tipo, se tu não estivesses a tentar fazer qualquer coisa, não é? Tipo, ter um efeito específico, quer dizer, então estás a fazer o quê, não é? Tipo, exato. Sei lá, por exemplo, acho que comédia é um exemplo muito óbvio disso, não é? Porque tu claramente estás a tentar ter um efeito no público, tu estás a tentar fazê-lo rir, não é? Portanto, tu escreves uma coisa com o objetivo de ter uma reação emocional na outra pessoa. Quando estás a fazer um drama, muitas vezes, tipo, o objetivo de... Ou sabe, uma coisa tipo Game of Thrones, certo? Tipo, quando tu fazes uma cena em que uma personagem importante morre, tu não é para a pessoa rir, só ficar apática. Sim. Não é? Tu quando tens um drama em que tens os atores a fazer revelações profundas e a confrontar os seus demónios interiores e não sei o que mais, é mau se o público se rir, não é? Exato. Num momento que é suposto ser dramático. Portanto, é assim, por um lado, tu não sabes necessariamente que interpretações é que vão ter, mas por outro lado, tipo, as pessoas que são mestres, não é? Tipo, nos seus respectivos crafts, estão a conduzir a pessoa, mesmo que o público, não é? Tipo, mesmo que ele não saiba que está a ser conduzido. Por exemplo, eu quando há uns anos tive no Motel X uma curta-metragem que eu fiz chamada Revenge Porn. Acho que eu vi isso. Diz? Eu acho que vi isso. Se calhar foste essa sessão, não sei. E em que eu, pronto, pude ver a estreia. Aquilo foi antes de uma sessão dupla. As curtas passam sempre antes de longas metragens lá, não é? Portanto, aquilo passou antes de uma sessão dupla, que era tipo, não sei quantos, o Chucky 8 e não me lembro qual era o nome do filme, e outro filme japonês. Sim. E eu pude ouvir a reação do público. Lá está, porque e eu fiquei mesmo quase que me vieram lágrimas aos olhos, porque as pessoas estavam-se a rir nos sítios em que eu tinha posto momentos para se rirem, as pessoas estavam apreensivas e silenciosas nos momentos que eram supostos tipo enojar ou pronto, que fazer um crescendo de tensão ou qualquer coisa assim. Sim. E quando tu vês que o teu, ou seja, que aquilo que tu planeaste se resolveu da maneira como tu estavas à espera, acho que o pior teria sido, imagina, as pessoas silenciosas nos momentos em que eu pus
piadas e as pessoas tipo a rir-se nos momentos que eu achava que seriam chocantes ou sérios, certo? Sei lá, aquilo tem uma cena, representa uma cena de uma violação, certo? Se as pessoas se rissem aí, não é? Quer dizer, então ok, então eu não tratei este material bem, não é? Tipo, eu fiz um mau trabalho. Exato, não é? Não tipo, é? Tipo, acho que seria, tipo, não podia só dizer sim, vai haver sempre pessoas doentes que vão achar piada a coisas más. Se calhar, não é? Tipo, mas se eu representar a coisa de uma maneira que está enquadrada como sendo má e como sendo Sim. tipo horrível para uma personagem, sendo tensa e não sei o que mais, e tipo no contexto daquilo em que está, se as pessoas se rirem daquela maneira, então eu fiz um mau trabalho, não é? Tipo, acho que isso é, não sei, acho que é muito acho que especialmente em comédia às vezes as pessoas fazem um bocado essa desculpa de pronto, não é? Tipo, eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam sobre a minha piada, se a minha piada é insensível ou não, certo? Sim. E estou a pensar em Louis C.K. da vida. Pois, não sei. Por exemplo, Louis C.K. Pronto, é um bocado difícil falar nele agora, não é? Porque, quer dizer, ele tem várias tipo, confissões escritas e representadas, não é? Tipo, ele tem toda uma cena no Louis que é... Pronto, acho que é com a personagem da Sarah Silverman, não tenho a certeza. Sim. Não é? Em que basicamente está a representar, não é? Tipo, o que aquilo depois ele foi confessado e acusou. Pronto, ou seja, tipo, ele ser um bocado. Pronto, creepy, pronto, não sei. Mas, por exemplo, tu vês. Eu até achava que ele era um exemplo um bocado mal entendido de comediante negro, tipo, porque ele trata de facto temas. Assim, são temas bastante polémicos, não sei. Certo? Mas que eu acho que ele contextualiza bem as piadas. Pronto, ele agora as coisas mais recentes acho um bocado infelizes. Mas na altura, tipo, eu lembro-me de sei lá, ele tem um bit sobre pedofilia, certo? Em que ele, sem nunca dizer que a pedofilia é uma coisa boa, certo? Tipo, contextualiza aquilo, tipo, e faz uma piada, claro, mas contextualiza de ponto a pensar, se calhar tipo, estas pessoas são doentes. Certo? E é tipo, porque têm que ser doentes, certo? Porque sendo que é a coisa mais odiada na sociedade, certo? É tipo, as pessoas são, tu vais perguntar, não é? Tipo, tu vês os cartazes do Chega ou whatever agora, não é? Tipo, e castração química ou pena de morte ou whatever que eles queiram, tipo, para pedófilos. E é tipo, vais encontrar muita gente na rua que diz, isto são tipo as piores pessoas do mundo, vamos fazer, certo? E a piada dele é tipo, deve ser mesmo bom para eles se arriscarem isto, tipo, ser odiados por coisa, é tipo pronto, okay? Ou seja, ele está a dizer uma coisa horrível, certo? Sim. Mas a questão é tipo, será que alguém acha que ele está a defender necessariamente aquilo? Mas lá está, também será que porque eu acho que também há um certo tipo de comédia que reside muito no shock value. Pois, eu acho que isso é o oposto. É alguém ser savage. Exato, não. Alguém ouve esta piada, certo? Sim. E pensa, ok, então pedofilia tem piada, certo? E tipo, não é... tipo... eu não sei, eu fui ver um show há uns tempos, stand-up português, e muitas das punchlines era só... tipo, vou dizer uma coisa que eu não posso dizer, não é? Tipo, violação, pedofilia, qualquer coisa homofóbica, tipo, qualquer coisa racista, certo? E é tipo, a piada é que é tabu dizer aquilo porque felizmente a sociedade evoluiu a um ponto em que nós já reconhecemos que há certas coisas que são erradas de dizer, certo? Que são insensíveis ou que são ou que perpetuam estereótipos negativos ou que perpetuam narrativas de exclusão, certo? Pronto. Portanto, nós já sabemos que tipo, que a homofobia é uma coisa má e tu perguntas às pessoas na rua e dizem não se deve discriminar ninguém ou tipo, as pessoas que façam o que quiserem ou whatever. Tipo, diferentes graus de tolerância, certo? Mas por causa disso, certo? Criou-se esta ideia de que, isto é que é, enquanto que antigamente o humor transgressivo se calhar era gozar com quem não se podia gozar, que é tipo as elites, a igreja, não é? Tipo o falso moralismo, não é? Tipo a religião, coisa assim de género. Ou seja, de facto, atacar pessoas poderosas. Tipo, criou-se esta ideia de, porque agora respeitamos
os tipo, direitos LGBT, direitos de minorias, o que for, ou direitos da mulher até, certo? Sim. Porque agora estamos preocupados com isso, então os poderosos, certo? São as minorias ou os... Sim. Ou, tipo, pronto, lá está. Faz sentido. Sim. Pronto, e então acham que isso é que é transgressivo. E é tipo, não tem... Imagina... Acho que ainda não chegámos lá. Não, mas, exato. Pronto, para já, muitas vezes estamos a falar de uma pessoa que é de um grupo a falar de coisas que não tipo, que são de outro grupo. Eu acho que é diferente do Chris Rock ou o Dave Chappelle estar a falar do que é ser um afro-americano nos Estados Unidos e ter... o Michael Richards, tipo o Kramer, certo? Tipo, certo. A tentar explicar-nos isso, certo? Pronto. Tipo, acho que tu tens insights sobre a tua vivência que são mais autênticos e são mais honestos quando vêm da tua vivência. Pronto. Não estou a dizer que há temas proibidos ou whatever. Não, pelo contrário. A questão é, se tu achas que tipo, só porque estás a dizer uma coisa que tu achas que é tabu, e se calhar há uma boa razão para ser tabu, certo? Tipo, isso não é uma coisa que nós precisamos estar a revisitar, certo? É tipo, se calhar, imagina, chamar nomes ofensivos a um grupo minoritário só porque, tipo, nasceu de uma certa maneira, tipo, isso não é uma coisa boa, portanto, não é um tabu que precisamos de revisitar. Lá está. Eu acho que o conceito de tabu em si, eu acho que é uma coisa que não devia existir. Ponto. Claro que não. Acho que tudo é discutível e tudo é posto em cima da mesa se formos todos adultos e formos, tipo, conseguirmos ouvir o que as pessoas têm a dizer, apesar de podem discordar ou o que seja, mas conseguirem lidar à discussão de uma forma racional, não é? Certo. Isto é completamente centrista e as pessoas vão me odiar por Não, mas eu não discordo do que tu estás a dizer, certo? Eu acho que devemos ser capazes de ter conversas difíceis sobre assuntos difíceis, Sim. certo? Eu não acho que seja isso que estão a fazer, certo? Pronto. Certo. E quando eu digo que até é fixe, entre aspas, que estas coisas sejam mais ou menos tabu, é porque simplesmente que a civilização avançou a um ponto, tal como... sei lá, decidimos, tipo, antigamente era super aceito haver a queima do gato, não é? E agora deixámos de o fazer, certo? Era uma coisa que era tradicional e aceito dentro de algumas aldeias e agora a sociedade geral decidiu, tipo, não, isso não é bom, certo? Sim. Agora tu dizes, é um tabu matar animais. Sim, quer dizer, ainda temos touradas, não é? Mas pronto, é um tabu matarmos animais. Matamos para comer, matamos coisas, mas se calhar não matamos para diversão, não matamos para... Sim. Pronto, ou achamos que é mau matar para diversão, pronto. Isso quer dizer que os nossos valores mudaram, não é? Tipo, eu nem digo evoluíram, não é? Porque isso assume uma coisa positiva, mas mudaram, certo? Eu acho que é uma coisa positiva, certo? E eu acho que é uma coisa positiva não termos que revisitar certas coisas depois de as termos ultrapassado, certo? Acho que não precisamos de revisitar se as mulheres têm direito ao voto, estás a perceber? Tipo, acho que é tipo, ok, e tens pessoas hoje, certo? Tipo, no YouTube, por exemplo, tipo, a argumentar que se calhar as mulheres não deviam ter direito ao voto. E eu penso, ok, se calhar isto é estúpido estarmos a revisitar este tema. Sim. Porque... tipo, a sociedade que resultou deste consenso é uma coisa boa, certo? Então não precisamos de voltar atrás. Pronto. E muitas vezes cria-se esta ideia, por exemplo, que estes vendedores de banha da cobra muitas vezes usam para avançarem, para arranjarem um público, que é o maldito politicamente correto, não é? Tipo este bicho-papão que as pessoas criaram. E eu digo, o que é assim tão mau de tu simplesmente poderes reconhecer, número um, que existem pessoas que não estão, que não têm os mesmos privilégios que tu, nem que seja só tu podes andar na rua sem que as pessoas sequer pensem em ti, certo? As pessoas tipo não pensam tipo na tua, tipo não pensam, tipo não, por exemplo, um branco em Portugal anda na rua e é tipo, é mais uma pessoa, tem o direito de ser invisível, certo? Enquanto que há outros grupos que sei lá, as pessoas passam a rua. Sim, ou tipo, vêm e tipo, têm reações diferentes. Às vezes, tipo, coisas que se calhar são tipo inofensivas, certo? Sei lá, lembro-me tipo. Eu dou-te já um exemplo. Sim. Como mulher. Sim, ok, como mulher. Eu dou-te já um exemplo. Oh, menina, ri-te, ficas mais bonita. Pois, não é? Tipo, a mim nunca me disseram para me sorrir, para rir, certo? Sim. Tipo, não, é uma... E é tipo, será que é uma coisa relativamente inócua? Não sei, estás a ver? Tipo, mas eu não tenho que viver com isso, estás a ver? Tipo, eu não tenho que pensar se a outra pessoa está a ser simpática ou não, porque isso não me acontece. Exato. Certo? Tal como
eu estou-me a lembrar nas praxes da ESCS que havia um aluno afrodescendente, um calouro afrodescendente, certo? E estavam a ser simpáticos, tipo, a fazer conversa com ele, tipo, isto, veteranos na altura. Sendo que a praxe na ESCS é bastante inócua comparada com tipo, as outras que se ouvem, né? Tipo, pelo menos não morreu ninguém até agora. Oh, God. Sim. Mas é tipo relativamente inócua, certo? Tipo, isto não é sobre a praxe, tipo, não quero estar a discutir a praxe agora. Mas uma das coisas que perguntaram tipo, cá a seguida, tipo, sabes fazer cachupa, sabes desenhar, dançar kizomba. E é tipo, ele disse não, certo? E é tipo, lá está, porque tu estás, tipo, é como quando as pessoes te perguntam, és português? Ok, Cristiano Ronaldo, é a única coisa que sabem sobre ti, certo? E a única coisa que sabem sobre ele é... Kizomba e cachupa. Mas não sabem sobre ele, certo? Exato. Tipo, não é sobre ele, é sobre o grupo a que eles acham que ele pertence. E isso é... Ou seja, isto é extremamente redutor, porque não te estão a tratar como uma pessoa, não te estão a tratar... Tipo, se ele fosse branco, se calhar, tipo, seria mais sobre tipo, quais é que são os interesses dele, tipo, certo? Qual é que é o... qualquer outra coisa, certo? E ali é tipo... Ok, tipo, o único ponto de contacto que eu tenho, porque eu, tipo, nunca pensei, tipo, antes de pensar em ti como pessoa, penso em ti como parte de um grupo, certo? Então eu acho que isto é um ponto de contacto que tenho, porque eu sei uma coisa sobre ti, eu acho que sei uma coisa sobre ti, certo? Por exemplo, eu gosto de wrestling, certo? Eu às vezes, se vir tipo, na miniclip uma pessoa que tem uma t-shirt de wrestling, vou fazer conversa, porque eu acho que sei que ela pertence a um grupo, certo? E já me aconteceu tipo, a pessoa tipo, não me tipo, não responder, certo? Já me aconteceu tipo, fazer amizades para a vida, assim, certo? Tipo, tenho vários amigos que eu conheci porque nos identificámos no meio da multidão como fãs de wrestling, tipo, de uma coisa de nicho. Same hat. Exato, pronto, certo? Mas já tive pessoas que ficam só tipo, eu não te conheço. Sim. Pronto. E que eu acho que é super razoável, porque eu estou a presumir uma coisa, tipo, eu estou a ser tipo, estou a criar uma intimidade que pode ser indesejada com a pessoa, certo? Que eu estou a criar coisa. Pronto. Voltando atrás, só para concluir o que eu estava a dizer sobre a questão da comédia, que em vez de usarem temas difíceis para, tipo, imagina, o humor para falar de temas difíceis, certo? Por exemplo, se virmos, eu acho que das coisas mais politicamente incorretas dentro do mundo da comédia foi o Nanette da Hannah Gadsby, certo? Que é um especial de stand-up que está no Netflix. Em que ela desconstrói imensas coisas sobre comédia, certo? Ou seja, fala de coisas que não é suposto falar, certo? Entre elas, por exemplo, ela sendo uma mulher lésbica, certo? Sente que a primeira coisa que tem que fazer, tipo, num set stand-up, é pôr o público confortável e dizer, tipo, eu sei que eu sou uma lésbica. Ou seja, tipo, o que ela diz é uma coisa que os humoristas muitas vezes fazem para pôr o público confortável, que é a autodepreciação, certo? Quando ela é tipo uma mulher lésbica que está às vezes frente a um público hetero, ou seja, uma pessoa que um grupo que não é parte de coisa, o que ela está a fazer é tipo, está a humilhar-se para pôr os outros confortáveis, ou seja, tipo, ela está a pôr-se no seu lugar, tipo, inferior, para que os outros se sintam confortável e se possam rir dela, certo? E ela desconstrui isso. Isso é uma discussão difícil para os humoristas, certo? Há muitos humoristas que não querem pensar no humor, certo? É tipo, é uma questão de sentimento, é uma questão de tipo, faz rir ou não faz rir. São certo? Artistas. Certo? Pronto. Salve seja. Pois, mas tu dizes, são artistas. Então, mas a arte para ser arte tem que poder ser criticada e tem que poder ser analisada, claro. certo? E mesmo quem faz, tu podes sempre dizer a pessoa fez e não estava a pensar no que fez e não sei o que mais. Mas, por exemplo, eu acho que as coisas que mais me impressionam, e se calhar isso é uma coisa pessoal, não sei, mas é quando eu vejo um filme, certo? E penso, há tanto pormenor aqui, foi tudo pensado ao pormenor, está tudo, pormenores ínfimos, estão ligados ao tema e aos temas do filme ou que o autor está a tentar transmitir, e o autor, de certa maneira, está a conduzir-te sem ser, pronto, sem te guiar pela mão necessariamente, certo? Sim. Mas eu sinto que
que existe uma intenção do outro lado, certo? A pessoa não está só a tentar fazer-me ter uma reação aleatória, não, a pessoa está a tentar transmitir-me qualquer coisa. E uma das coisas que eu sentia em stand-ups que eu acho muito bons é que no fim fazem-te pensar, tipo, sem serem moralistas, certo? Fazem-te questionar certas coisas ou fazem-te pensar certas coisas, como, sei lá, o Bo Burnham, por mim. Bo Burnham, eu adoro, é capaz de ser o meu favorito, mas mesmo tipo o George Carlin, certo? Tipo, faz-te pensar em muitas das estruturas da sociedade, especialmente se estiveres numa certa idade, certo? Acho que aquilo ainda é perfeitamente, muitas das coisas, acho que há coisas que envelheceram mal, mas a maior parte das coisas acho que são perfeitamente válidas nos dias de hoje, porque continuas a ter tipo um establishment hipócrita que te... tens uma data de coisas, tipo, seja em política ou de suposto senso comum de economia, coisas assim do género, que ele faz-te questionar, ou moralismos, não é? Tipo, da religião e isso mais, pronto. E eu acho que eles confundem a ferramenta, certo? Que é falar de uma coisa chocante com o objetivo, certo? E então eles sabem que as pessoas... quem foi a uma peça em Portugal sabe que, tipo, mesmo comédias, certo? Aquelas tipo, mais comerciais e não sei o que mais, que às vezes, que de vez em quando acontecem, certo? Quando adaptam, tipo, o Jantar de Idiotas ou qualquer coisa assim, as pessoas tipo, vão ver. Portanto, estamos a falar mais comercial. Sim. E eu ouço, imagina, o ator diz um palavrão, certo? E é o primeiro riso. Aquilo é uma comédia, certo? Aquilo tem piadas, certo? Tem coisas... E o primeiro riso da multidão é um palavrão, certo? E reagem a essas coisas, certo? Tipo, reagem mais a essas coisas. E no stand-up, eu muitas vezes, tipo, português especialmente, eu vejo tipo, pessoas a reagir coisas que eu acho um bocado básicas, não sei. E para mim é aquela reação que tu tens tipo, desde criança de cocó, xixi, maminhas, só que agora tipo evoluído, estás a ver? Tipo, pronto, cocó, xixi, maminhas já não chocam, não é? Portanto, tu precisas da dose tripla, não é? Tipo, precisas de ir mais longe. Mas isso será que tem a ver também com o facto do stand-up também ainda ser uma cena ainda muito bebê cá? Não sei, porque tu podes ter mesmo essa desculpa quando tu tens acesso a stand-up do mundo todo. Eu acho que isso é verdade, que é sendo um país tipo pequeno e periférico parecendo que não, tipo, ok, nós supostamente pertencemos à geração mais qualificada de sempre e tal, pronto. Mas mesmo assim, tu ouves comediantes de stand-up falar, certo? E eles dizem tipo, se eu for ao interior de Portugal eu não posso fazer as mesmas piadas que eu faço tipo em Lisboa. Eu acho que isso está a mudar, precisamente por causa da globalização, que acho que as referências acabam por ser cada vez mais as mesmas. Mas eu acho isto deprimente, mas eles dizem que eles têm que embrutecer aquilo um bocadinho, ou tornar um bocadinho mais básico, porque se calhar tipo, as referências que eles acham que são fixes para eles e para um público de Lisboa. E tu notas isso muitas vezes, que é tipo o humor que os comediantes acham piada, que eles acham piada, ou que fazem entre si, ser muitas vezes diferente do humor que eles fazem para um público geral. Claro. E eu acho que isso diz do que ele... Ou seja, por um lado é informado pela experiência deles, não é? Por um lado é informado pelas reações que eles sabem que têm, mas por outro lado também é informado um bocado por um certo preconceito, não é? Tipo, eles acham que o público quer isto. Certo? Eles acham que o público não quer mais. Mas se calhar já têm a experiência de saber que o público não quer o que eles acham que são as piadas inteligentes, não é? Tipo, pronto. Mas lá está, também há as inside jokes, não é? Os engenheiros vão estar todos a mandar piadas de engenheiros. Claro. E nós ficamos aqui a ver navios. Mas se tu vires, o que é a cultura da internet? São inside jokes. O que é que são memes? São inside jokes. Sim. Tipo, completamente. Se tu viste o Big Chungus, tu achas bué piada cada vez que tu vês aquilo fora de contexto noutra coisa. Sim. E é tipo... se tu me perguntas... Mas tu podes mostrar aquilo a uma pessoa, certo? E a pessoa não achar piada nenhuma. Se mostrares, por exemplo, aos meus pais, eles perguntam quem é que é esta pessoa? Eu digo, não sei, eu não conheço. Interessa? Não sei. Tipo, não, pronto, e tu tens coisas cada vez mais esotéricas, tipo, e depende dos círculos da net onde tu onde tu andas, não é? Tipo, acho que podes estar tipo, na vanguarda do shitposting, não é? Tipo, e tens memes que são demasiadas camadas, estás a ver? Tipo, tu olhas para aquilo e tu ficas tipo, ok, pronto, tipo, eu sinto-me velho, tipo, a olhar para aquelas coisas e penso, ok, isto não é para mim. Sim. Mas, por exemplo, eu muitas vezes... Ok, um exemplo, não é bem um meme, mas há... Eu acho que tu dizes meme.
Não, porque é gen meme, em inglês, gene meme. Pois, pronto, lá está. Sim. Eu às vezes digo meme, Eu digo mas é meme, porque eu falo metade em inglês, portanto. Pronto. Às vezes sai daí porque é o. Mas em português, tipo, a minha desculpa é essa: meme vem de. Tipo, a etimologia é o Richard Dawkins, que é tipo unidade mínima de cultura. Sim. Não é? E então ele disse que é o meme, não é? Sim. E vem de gen, é tipo. Sim. Isso foi ele. Isto é o que ele diz, certo? Okay. Tipo, no livro. É daí que vem o termo. Ok. Portanto, por analogia, se é meme vem de gene, então meme vem de gen. Pronto, Fair enough. Dizes dessa maneira. Sim. É a tradução, sim. É a minha interpretação. Ok. Estou disposto a ser crucificado no Twitter por isso. Ok. Não, mas ao menos não digo GIF. Sim, acho que isso podemos todos concordar que é péssimo. Sim. Acho que só pessoas eu não consigo acreditar que haja pessoas que não ironicamente achem que se deva dizer GIF. GIF. Não consigo não sei, não consigo. Mas o criador diz que é GIF. E eu digo-lhe, ele está errado. Por exemplo, é como o Orson Scott Card. Tu dizes, ele diz que aquilo não é sobre coming out e não é sobre seres gay, não sei o que mais. E quem leu, ele está errado. Sim. É? Sim. Pronto. Eu acho que, tipo, lá está, voltámos às consequências não pretendidas das interpretações. Coisas. Mas eu ia contar uma coisa, que era... por exemplo, quando eu estive a gravar o Offline, que foi uma longa-metragem que eu fiz para a RTP na Academia RTP, que originalmente não era o meu projeto, certo? Mas basicamente, cada grupo apresentava um piloto e depois alguns dos pilotos eram escolhidos para se tornarem projetos com orçamento total, etc. E eu fui posto no Offline e acabei por não só escrever como realizar também. Escrever juntamente com o João Sena, que é o meu colaborador habitual, João Harrington Sena. Por exemplo, houve uma altura em que nós estávamos a gravar e havia uma fala de uma personagem que era tipo Yes, Carla, certo? Pronto. E hoje em dia toda a gente vê RuPaul's Drag Race, certo? Toda a gente já tem tipo esses termos já está tudo incorporados, não é? Tipo Yes, Queen, não sei quantos, Work, pronto, toda a gente já tem. 4 anos atrás, certo? Eu achava que isto era uma referência tipo para as pessoas, certo? Tipo que coisa, e tipo, a atriz perguntou-me porque é que é. Não, isto é Yes, certo? Não é o que é Yes? E tivemos ali tipo 5 minutos e eu a tentar só dizer, pá, tipo, confia em mim, certo? E depois tipo, acho que não sei se foi nesta situação, mas tipo mostrei-lhe um vídeo, certo? E ela disse, ok, é uma referência a isto, tudo bem, entendido, moving on. Sim. Certo? Mas tipo, lá está, ela não era uma referência para ela, não coisa. E se calhar agora é uma referência batida, mas na altura, pronto, estávamos na vanguarda dos memes. Sim, completamente. Aliás, se bem que depende, porque acho, por exemplo, foi o filme, as partes que lidam com a cultura da internet foram recebidas de maneira mista, certo? Ou seja, houve pessoas, por exemplo, a parte do cosplay, há uma personagem que faz cosplay, certo? Que é youtuber também. E essa personagem foi, por um lado, super bem recebida por algumas pessoas. Disseram, eu nunca vi na televisão portuguesa, dizem elas, pronto, eu estou só a parafasear, nunca vi na televisão portuguesa alguém como eu ser representada, certo? Tipo, alguém que tem os mesmos interesses que eu e não sei mais ser representada. E a verdade é que a maior parte da televisão portuguesa aliás, isto é uma fala do filme, é feita por e aprovada por pessoas mais velhas, certo? Sim. Que não estão necessariamente no zeitgeist, não é? Tipo, da cultura. E no fundo estão a fazer televisão para pessoas como elas, não é? Por alguma razão o zeitgeist é considerado antissistema. Pois, está sempre um bocadinho à frente, não é? Tipo, antes de... Mas isso é necessário, não é? Tipo, é necessário claro. para não caíres na irrelevância, certo? Como músico, como coisa, tens que... por isso é que eu acho que muitos comediantes tipo, envelhecem mal, certo? Há poucos comediantes que chegam a uma... Tipo, conseguem manter a sua relevância passado décadas, não é? Porque depois...
aquilo que eles conseguiram capturar, certo? Especialmente quando tem muito sucesso, porque então aí perdem completamente o contacto com o que realidade. Com a realidade, certo, exato. Isto não é dizer que, por exemplo, tipo, que o Seinfeld não seja uma pessoa com piada, ou que o Chris Rock, ou o Dave Chappelle, assim. Não, de todos. Continuam a ser tipo mestres em termos técnicos e em termos de coisa. Mas eu acho que aquilo que eles eram há 10, 20, 30 anos atrás, certo? Tipo, já não podem ser, porque já não têm o finger on the pulse, não é? Como se diz, não é? Tipo, já não estão ligados, não é? Já não estão a viver aquilo que a maior parte do público está a viver. Exato. Certo? Eu tenho um exemplo só para te dar aqui uma anecdote. Eu trabalhei uma vez numa agência que fazia algum PR de pessoas na televisão e houve um evento qualquer, já não sei se era photoshoot ou o que seja, em que essa pessoa que é bastante conhecida na televisão nacional, não é? Sim. Estávamos na Avenida da Liberdade e ela decidiu dar tinha tempo, decide ir a uma das lojas da Avenida da Liberdade. Ora, nós já sabemos qual é o tipo de lojas que há na Avenida da Liberdade em Lisboa, não é? E eu, como não tinha que andar atrás dela, lá fui eu, não é? Dessa pessoa. E então ela vira-se com a maior naturalidade possível, como se eu não tivesse 20 e tais anos. Vira-se e diz: vê lá se não queres comprar qualquer coisinha para ti. E eu olhar à minha volta e a pensar: isto são 3 salários meus. No thanks. E foi com uma tal naturalidade que tu pensas naquela de... Ela até ficou tipo: não gostas de nada. E eu não. Pois, que remédio, não é? É tipo, tu olhas para a coisa, olhas para o preço é tudo e muito dizes, bonito. Não, afinal não gosto disto. Não, é bonito, mas é no cabide. Exato. À distância, na minha imaginação, etc. Sim, posso imprimir uma quando ganhar cópia. o Euromilhões. Sim, exato. O Marvelous Mrs. Maisel tem uma cena interessante porque ela conhece, não sei se já viste, mas recomendo vivamente. Sim. Uma série, aquilo é, por acaso não me lembro de que estúdio é que aquilo é, mas cá não sei se dá, pronto. Mas Marvelous Mrs. Maisel, especialmente se tiverem interesse em comédia, recomendo vivamente. É sobre uma stand-up nos anos 50, 60 e ela é tipo é tipo uma mulher, não é? Tipo naquele meio, sendo que ela é estranhamente bastante boa no stand-up, pronto. E ela chega a um ponto em que ela conhece uma comediante cuja personagem, cuja persona é uma mulher do povo, certo? Mas depois tu vais a ver e ela, na verdade, é tipo, ela treinou, não é, teatro no Juilliard e ela é super, tipo, vive numa mansão, tem um acho que mordomo e não sei o que mais. Aliás, é a atriz do como é que se chamava aquilo em que eles cantavam todos? De Glee. Que fazia, era tipo a professora de Educação Física. Sim, do Glee, já sei quem é. Sim. Lynch. Qualquer coisa Lynch. Pronto. Jane Lynch. Exatamente. Obrigado. Porque é um grande papel dela e ela fica mesmo odiável e não sei o que mais. Pronto. E acho que pronto, é uma coisa que é fácil de perderes contacto com coisas. Eu, por exemplo, nas coisas que eu faço, eu penso um bocado nisso, porque agora vou fazer 33 anos, não é? E eu começo a pensar que eu sempre, por exemplo, eu sempre pareci mais novo do que era e sentia-me mais velho do que era, certo? Durante imenso tempo. E eu acho que durante, tipo, imagina, há uns anos para cá sentia-me mais novo do que era, certo? Mas ao mesmo tempo começo a sentir que... Já estás a ficar demasiado velho para certas coisas? Basicamente, sim. Sim. Não, e começo a sentir que há coisas que é... Ou seja, uma pessoa que nós conhecemos na Academia RTP e que foi inspiração para uma das personagens do Apaixonados, a websérie interativa que fiz para a RTP Lab, uma pessoa que eu conheci na Academia RTP é um senhor com 60 anos ou 70 e tal anos, não sei, 60 anos, vou dizer, mas que age que é tipo, muito cool e age tipo, muito jovem. E tinha colegas meus, tipo, pessoas tipo 20 e poucos anos, que adoravam, certo? Ele é tão vivido, ele é tão coisa. Eu olhava para aquilo e eu sentia aquilo super falso, certo? Sentia aquilo
tipo, pá, tipo, tens idade para ser, tipo, avô destas coisas? Porquê que estás, tipo, a flertar ou whatever? Porquê que estás a tentar ser o Joe Cool, Sim. não é? Porque acho que é tipo, não sei, acho que é uma coisa super trágica a pessoa estar a tentar escapar à idade, certo? Certo. Tentar... Ou Mas, não querer envelhecer, não é? depois não querer ter vergonha de envelhecer, quase. Eu acho que isso é que é o mau. Porque eu não acho que seja mau tu teres tipo manteres uma curiosidade infantil, certo? Nas coisas, certo? Ou um sentido de fascínio, certo? Não ser cínico, por exemplo. Eu não acho que isso seja uma coisa má, certo? Acho que é bom tu manteres o teu fascínio juvenil pelas coisas, certo? Poderes olhar para as coisas pelos olhos de uma criança, ou até divertir-te como adolescente. Tipo, eu não acho que nada disso seja mau, certo? Podes apreciar as coisas. Já te ia perguntar o que é que achavas da Skyrim Grandma. Do quê? Daquela senhora de 80 anos que joga Skyrim e é streamer. Não, ótimo, acho fantástico. Tipo, eu não sou de todo o tipo de pessoas que acha que não, as pessoas devem abandonar os seus hobbies infantis. Não, de todo. Eu sou o oposto disso, certo? Mas aquilo é tipo um tipo é tipo um poserismo, não sei, para mim, foi interpretado por mim como isso, certo? Okay. Não me pareceu autêntico. Pronto. E é quase tipo cautionary tale para mim, certo? É tipo, eu olho para aquilo e penso, não, eu não quero estar a perseguir a vanguarda e parecer que sou fixe, certo? Porque depois vou-me tornar nisto, certo? Certo. Não sei, se calhar isso é estar preocupado com o que os outros pensam. Isso não Também, sei. Tipo, também pode ser. Pode ser, não sei, mas acho que toda a gente tenta. Aliás, eu acho que isto é uma das coisas que é cruciais à questão que nós estávamos a falar de tu estares a fazer, por exemplo, piadas sobre um grupo a que não pertences, certo? Que é. Especialmente se esse grupo estiver mais desavantajado, que é toda a gente gosta de controlar a sua imagem, certo? Tu queres apresentar-te ao mundo como como tu achas que tu deves ser representado, certo? Tu queres ter controle sobre a tua imagem, por isso é que as pessoas ficam, por isso é que sei lá, o Trump odeia que digam que ele não é rico, porque parte da identidade pública dele é ser rico, certo? Ou quando dizem coisas tipo, as mãos dele são muito pequenas, ou coisa, porque estão a atacar tipo, a masculinidade dele, ou o cabelo dele não é real, certo? Estão a atacar a imagem dele, certo? Quando tu dizes a um comediante, especialmente comediantes que são... Acho que a maior parte dos comediantes, em geral, são relativamente progressivos numa série de coisas, certo? Acho que em geral, certo? Essa é a minha experiência. Eu acho que se tu perguntares a maior parte deles, sim, tipo, claro que racismo é mau, homofobia é mau, tipo, pronto, tipo, acho que concordaria com eles na maior parte das coisas. Mas, se eles, por exemplo, fizerem uma piada que alguém disser que é tipo, isto é se calhar um bocado insensível, ou tipo, isto tem, sei lá, uma coisa que eu não me canso de falar, tipo, o Eduardo Madeira faz imenso blackface, certo? Às vezes podes dizer tipo, é porque está tipo, a imitar uma personagem, tipo o António Costa ou a Serena Williams, certo? Mas, por exemplo, mesmo nesses casos, eu fico tipo, Porquê que a Serena Williams tem um sotaque tipo da Amadora, estás a ver? Tipo, porquê que estão a fazer tipo um sotaque africano-português? Porque tipo, e tu vais ouvir a falar a Serena Williams e é tipo pessoa mais... não é tipo um sotaque mais genérico possível, americano. Sim. Portanto, nem sequer é uma boa imitação, certo? Se o teu objetivo é tipo, tem que ser bué fiel, senão, porque toda a gente sabe que as piadas só têm piada quando são verdadeiras, não é? Tipo, isso é absurdo, não é? Tipo, estou a ser sarcástico, obviamente, portanto, não sei se estou a transmitir bem isso, mas pronto. Eu estou-me a rir. Sim, ok. Não, mas estou a dizer que isso é uma premissa ridícula, não é? Tipo, não é por uma coisa ser mais fiel necessariamente que vai ter necessariamente mais piada. Acho que isso é muito básico, não é? Tu vês o Seth Meyers tipo, a imitar o Obama e ele não tem que se pintar para fazer isso. Claro. Tipo, ele faz o sotaque, ele sabe fazer a voz dele, sabe fazer a cadência do Obama e faz a imitação e tipo, não tem que fazer aquilo. Porque eu acho que o grande problema é, mesmo quando se está a imitar tipo, uma personagem real, não é? Tipo uma pessoa, se tu sentes que aquilo é essencial para a piada, certo? Se tu sentes que tu pintaste é essencial para a piada, quer dizer que tu achas que a cor da pele é uma piada. Estás a ver? Tu achas que aquilo tem menos piada se tu não tiveres pintado daquela maneira. E depois podes tentar ir mais longe, que é, então, mas porquê que um homem branco pintado de negro tem piada? É porque ele está a humilhar? É porque ele está tipo a denegrir, certo? Tipo, é porque ele está
sei lá, dar um exemplo, é tipo um homem adulto vestido de fralda, não é? Tipo, isto é humilhante, porquê? Porque não é? Tipo, é uma coisa menor que ele está a imitar. Eu acho que às vezes, por exemplo, existe uma opção também em Portugal com drag para efeitos cómicos, certo? Não drag queens, certo? Sim. Isso também um homem a vestir-se de mulher. Mas tipo um homem a vestir-se de mulher, certo? As matrafonas Porquê que isso tem piada? As matrafonas, exato. Carnaval. As pessoas falam sempre das matrafonas quando falam de blackface, quando estão a tentar refutar, como se eu achasse que matrafonas é uma cena bué da ficha cheia de piada. Tipo, não, uma matrafona é uma caricatura muitas vezes misógina do que é uma mulher, certo? Sim. Do que é que aquele homem acha que é uma mulher. Leviana ou whatever, certo? E, por exemplo, porquê que as pessoas não acham que uma mulher vestida de homem tem tanta piada? Por exemplo, tu vês menos. Por exemplo, cá tens a Maria Rueff, né? Tem aquela personagem... O Zé Manuel Saxista, sim. O Zé Manuel, pronto. E é tipo... Não sei, tipo, acho que tipo, eu não tenho opiniões necessariamente muito bem formadas sobre isto, mas fica a pensar, certo? Mas lá está também aquela coisa do... se a Maria Rueff a fazer, tu não achas piada a Maria Rueff quando faz Zé Manuel Taxista porque ela está vestida de mulher, de homem. Ela está vestida de homem. É o sotaque, tu conheces aquela personagem. É o sotaque que ela faz. Sim. Maneirismos, não é? Sim, tipo... são os maneirismos. Sim, as coisas que diz têm piada, não é? Porquê? Porque para além de ser um homem, é uma pessoa com uma personalidade diferente. É uma personagem com uma personalidade. É uma caricatura, mas não é uma caricatura do género. Pois, não. Acho que a personagem é um homem porque tu associas geralmente um taxista, tipo, grande parte dos taxistas são homens, certo? Sim, pronto. certo. Já que tive taxistas mulheres, whatever. Eu também, sim, cada não vez é, mais. tipo, não é, pronto, mas eu acho que foi o pensamento por trás disso, certo? Mas eu acho que não é, mas eu acho que é diferente, por exemplo, o Guilherme Leite a fazer de alentejano, certo? Do Eduardo Madeira a fazer de cantor angolano, certo? Porque ele não faz só pessoas reais, certo? É tipo, ou o pessoal do Gato Fedorento, não é? Tipo, tem o professor não sei quanto, tipo o professor Bofana, estás a ver? Tipo, faz sempre aquelas personagens. Sim. Ou seja, isso é uma caricatura de uma personagem tipo, certo? Que as pessoas em teoria reconhecem, mas eu acho sempre que existe ali, intencional ou não, acho que há um riso mau ali, que é as pessoas têm permissão naquele contexto de se rir do outro grupo étnico. Estás a ver? Tipo, acho que por muito imagina, tu conseguias fazer aquela piada, certo? Sem ele ser um professor africano, certo? Porque há videntes que não são coisa, certo? Mas porquê que tu achas que isso tem piada especificamente? Porquê que tu achas que aquele sotaque, certo, tem piada especificamente? Por exemplo, o Gato Fedorento tinha aquele sketch do tá mal, tá não sei quando, não é? Tá mal, tá errado, sim. E que estão pintados em blackface, né? Tipo, estão a fazer de pseudo gangsters do gueto ou o que for, certo? E tu até podes argumentar que a piada é subversiva, não é? Que é tipo, pronto, que o estereótipo seria eles serem maus em gramática, certo? E eles na verdade estão a corrigir a gramática, portanto eles são tipo, ou seja, eles estão a subverter a coisa. Mas se eles não achassem que estar pintado negro ou estar a fazer o sotaque negro tivesse piada, certo? Não fosse integral à piada, certo? Não achassem que isso é uma coisa com piada, entre aspas, que é uma piada, não punham, certo? Portanto, para mim isso é um bocado... É tipo, mesmo que tenhas as melhores das intenções, eu acho que tu, quando fazes a piada dessa maneira, muita gente que vai rir, certo? Pode estar a rir-se porque diz, sim, de facto eles são assim. Estás a perceber? Sim. Tipo, e isso não sei se é tipo o melhor riso, certo? Por exemplo, eu penso sempre muito no Dave Chappelle, quando ele deixou de fazer certos bits no stand-up. Ele escolheu, certo? Ele decidiu autocensurar-se, certo? Deixar de fazer certos bits. Porquê? Porque ele uma vez, e o próprio Chris Rock também, porque ele antes tinha um bit que era black men are like this, ou tipo black people are like this, e depois the N-words are like that, certo? E ele dizia, certo. Pronto. Que é tipo um bit, pronto, sim, whatever, tipo é um bit bem conhecido dele. O Chappelle também tinha vários em que tinham a ver com as experiências dele, certo? Da comunidade dele, da maneira como ele cresceu, de personagens que ele conheceu na vida real. Mas depois ele reparou que muitos dos sítios onde ele fazia tour, não é? Tipo, vais ter um público maioritariamente branco, certo? E ele sentiu-se desconfortável,
certo? Com um certo riso que estava a acontecer, às vezes até tipo na parte errada da piada. Tipo, isto não é piada, eu estou só a fazer uma voz, certo? Tipo, eu estou... coisa. Porque ele percebeu que eles estavam a rir não necessariamente por perceberem a referência específica interior à comunidade afro-americana que ele estava a fazer, mas aqui está o bobo, não é? Tipo, humilhar-se para nós, não é? Tipo, que por acaso pertence a uma comunidade marginalizada, pronto. Isso ainda por cima para uma cultura americana que... Pronto, digamos que... Não, mas estás a dizer, tipo, foi ele que decidiu deixar de fazer aquelas piadas porque coisa. E eu quando, por exemplo, quando estávamos a falar de tabus, eu acho que nós, em geral, já há uma data de coisas que nós tipo, não fazemos, certo? E não pensamos nelas como tabus. Exato. Certo? Simplesmente pronto, tipo, fazer mal às outras pessoas em geral, tipo, é um tabu, não é? Tipo, exato. É uma coisa. Agora, estás a dizer, falar disso ou não sei quantos. Pronto, aqui é que entramos numa parte mais difícil, que é a palavra pode ser violência, certo? Tipo, toda a gente já foi insultada na vida, não é? Tipo, pode, não é? Tipo, a questão é, mas pode ser violência sem intenção? Pode. Nós podemos estar a insultar pessoas sem querer agora. Sem querer, não é? Tipo, tu quantas vezes é que já meteste... Ok, vou dar um exemplo. Eu fui a um funeral. Humor em funerais, sempre ótimo. Certo? Não, tipo, eu fui a um funeral de um... Quando uma conversa começa... Eu fui a um funeral e estamos a falar de comédia... Eu fui a um funeral e era uma grande amiga da família, certo? Tinha acabado de morrer, eu acho que tinha sido a mãe. E eu... a pessoa nunca sabe o que dizer, não é? Porque parece tudo banal, não é? Tipo, os meus sentimentos... Pronto, podes dizer tipo o básico, não é? Sim, parece sempre uma os coisa meus pésamos, ou não sei quantos, tipo, sinto muito, podes dizer... Não é sentido, não é? Pois, parece que é tipo, só estás a carimbar, não é? Tipo, fizeste o ritual, pronto, está feito, não é? Pronto, e então eu queria dizer qualquer coisa, certo? E eu queria dizer que eu gostava muito de estar com eles. Certo? Tipo, que eu preciso dizer, obrigado por teres, portanto, a amiga da minha família disse, obrigado por teres vindo, certo? E eu, em vez tenho muito gosto em estar cá. E eu disse, qualquer pretexto para vos ver. E eu tipo, se calhar este pretexto não é? Tipo, se calhar este... tipo, o que eu queria dizer é que eu gostava de estar com eles. Claro. Eu não tive intenção nenhuma de dizer, tipo, olha, ainda bem que a tua mãe morreu, certo? Tipo, não! Certo? Mas às vezes, tipo, parte de aprender é um bocado isso. Tipo, eu não estou a dizer que eu... Pronto, foi uma coisa de estar quente, não é? Mas, por exemplo, eu acho que existe toda uma relutância, tipo, uma espécie de solidariedade de classe e não sei o que mais de humoristas que são, tipo, muita dificuldade de se autoanalisarem de coisas. Quando eles próprios fazem autocensura, certo? Só que eu acho que eles não pensam nisso como autocensura. Tipo, tu não vais, em princípio, contar uma piada que tu achas que é má. Ou que tu não achas que representa o tipo de humorista que tu queres ser. Certo? Exato. E, por exemplo, para mim, quando escrevo coisas, certo? Sejam humorísticas ou não, tento ter cuidado, tipo, para tentar sentir que existe o mínimo de margem possível para serem mal entendidas, certo? E, por exemplo, quando estás a fazer tipo, piadas no Twitter e não sei o que mais, em que alguém fez like à tua piada, portanto, tipo, tu vais ver os likes de outra pessoa automaticamente na tua timeline ou qualquer coisa assim, e tipo, essa pessoa pode não saber nada sobre ti, pode não, tipo, ver aquela piada fora de contexto, e é fácil essa pessoa interpretar mal a piada, claro, tipo, é fácil essa pessoa dizer e eu desse lado, tipo, eu percebo a frustração deles, não é? Porque eles podem dizer, não, mas eu sou uma pessoa boa, tipo, eu não seria racista, certo? Eu não seria misógino, certo? Portanto, e as pessoas sabem que eu não sou misógino. As pessoas, por exemplo, as pessoas nos grupos de amigos fazem piadas tipo horríveis, certo? Que às vezes sabem que é tipo a piada não é a coisa horrível, é tu dizeres uma coisa que tu não dirias, estás a ver? Exato, tipo, sim. Pronto, eu não, acho uma pessoa muito própria, por exemplo, de repente mandar um foda-se. Exato, pronto. E tem piada porque é uma coisa imprópria daquela pessoa, certo? Que não estás habituado. Não quer dizer que tu vais para o meio da rua fazer isso. Tu estás a fazer isso porque tipo, tu estás a fazer isso porque sabes que vais ter uma reação dos teus amigos que te conhecem e sabem que isso é típico de ti, por exemplo. Exato. Certo? Portanto, eu acho que há... não sei, eu acho que o tipo, contexto é super importante. E quando tu tens coisas que tens uma pessoa num palco ou uma pessoa no Twitter, não é? Em que tu tens um público que tu não sabes quem é que é. E tu não sabes quem é que eles... não sabes como é que essas pessoas são e que elas reagem, não sei o que mais. E muitas pessoas fazem vida assim, certo? E eu acho que existe uma tentação de fazer piadas mais fáceis
certo? Eu acho que eles sentir-se-iam insultados por isso. Tipo, eu acho que eles não acham que as piadas são fáceis, certo? Mas eu acho que tipo, quando a tua punchline é estou a dizer uma coisa chocante, certo? Tipo, ou a premissa até. E isso é que provoca o riso. Tipo, eu questionar-me se é um riso bom, mas não sei. Tipo, acho que isso é uma coisa muito pessoal. Sim. Mas quando, por exemplo, agora estou a escrever uma coisa para um potencial projeto que pode ou não pegar, não sei o que mais, pronto, tá, as coisas estão a ser avaliadas. Por exemplo, uma grande preocupação tipo, tem a ver com é tipo uma história noir, certo? Sim. E tem a ver com detetives. Pronto, e os grandes clichês das histórias noir são sempre tipo, morre alguém, então é preciso investigar. Pronto. Por exemplo, recentemente eu vi tipo Natalie Portman ou assim, a falar para um grupo de acho que era mulheres produtoras, não tenho bem a certeza. Eles estavam a dizer que existe uma banalização da violência sobre as mulheres, certo? Que são usadas como, especialmente em histórias policiais e não sei o que mais, tipo, são usadas como tipo, pronto, tipo, matou, é só para avançar a história do protagonista e estás a ver, tipo, é só para ter uma reação e é um adereço. Pronto, a violência das mulheres é um adereço que não é pensado, mas depois tu pensas. E eu percebo o que é que eles querem dizer, certo? Então o que ela está a dizer é tipo, vamos fazer histórias, certo? Durante um ano vamos só financiar histórias que não tenham violência sobre mulheres. Pronto, diz ela, certo? E eu percebo a intenção, mas por outro lado eu fico, então, mas espera aí, uma das questões mais faladas em Portugal é a violência doméstica, e especialmente violência sobre mulheres, e já morreram imensas mulheres no coisa. E, por exemplo, e a arte, certo? É abordar coisas não, que... tens que falar de coisas difíceis, não é? Tipo, muitas vezes, certo? Certo. A questão é, por exemplo, no humor é complicado, porque é muito complicado, porque Sim. tipo, não acho que seja impossível de todo, e não acho que não se deva fazer, tipo, não é isso que eu estou a dizer, mas como é que tu fazes uma piada que tem os alvos certos, certo? Que está a atacar não as vítimas, mas o sistema, certo? Ou tipo os netos de Moura, ou estás a dizer, tipo, como é que tu fazes, tipo... lá está, houve imensas piadas sobre o Neto de Moura, tipo, lá está, tens aí um ângulo, certo? Mas tipo, quando estás a falar sobre a violência em si, certo? Pá, acho que é difícil fazeres uma piada em que não tenhas tipo um grunho a olhar para aquilo e bater em mulheres é fixe, tipo, não sei, tipo, estás a normalizar, por um lado podes dizer, estás a fazer uma piada, estás a normalizar a violência, não sei. Sim. E, tipo, mas ok, isto era para falar da história que estávamos a tentar escrever. Sim. Pronto. E a história que nós escrevemos inicialmente tinham vários homicídios de mulheres, certo? E eu fiquei a pensar, tipo, mas estamos a banalizar isto, estás a dizer? Tipo, estamos a normalizar isto, tipo, na história é contextualizado como uma coisa má, certo? Tipo, na história, tipo, isto é uma coisa, tipo, o vilão é uma pessoa horrível que mata mulheres, que faz, tipo, violência sexual sobre as mulheres, não sei o que mais. Tipo, pronto, tipo, isto é real, de certa maneira, certo? Isto é uma coisa que existe, não é? Tipo, isto é uma coisa que deve ser representada e mostrada como má, certo? Mas acho que é um equilíbrio difícil, não sei. É aquela questão nos noticiários deve-se mostrar os incêndios ou não? Pois, exato, mas tu podes falar dos incêndios sem os mostrar, certo? Podes. Certo? Por exemplo, não se falam de suicídios, não é? nos telejornais. Nem de terrorismo, agora não se mostram imagens. Tentam, quem me dera, não é? Tipo, Sim, mas porquê? Porque existe um efeito copycat, certo? Exato. Está mais que provado que os pirómanos, tipo, que existem picos de fogos ateados depois de se mostrarem muitas imagens de incêndios nos telejornais. Pronto, e achas que... Por exemplo, ok, cada vez que há perturbações na linha, não é? Tipo no metro, muitas vezes é um suicídio. É tipo alguém que se atirou. Sim. Certo? E depois é preciso ir lá um pobre coitado, tipo, não só fica o motorista traumatizado, mas é preciso um pobre coitado ir lá limpar aquilo e não sei o que mais. Normalmente são os bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários têm que ir lá limpar aquilo. Pronto, ok. Eu sei porque eu tenho uma amiga minha que foi. Pronto, ok. Mas estás a perceber, tipo, é uma coisa, mas tu não podes dizer isso, certo? Tipo, não podes dizer, tipo, nos anúncios do metro, porque se calhar há alguém que está a ter muitas dificuldades naquele momento ou que tem uma doença mental, ou que está numa situação muito difícil, que ouve aquilo e pensa, bem, olha, não tinha pensado nisto, certo? Ou estás a ver, tipo, não sei, tipo, tu não podes, ao mesmo tempo, não podes acreditar em balas mágicas, certo? Não podes achar que é tipo, videojogos causam violência. Não, isso não é bem verdade, não é? Tipo, filmes violentos causam violência. Não, tu sabes que isso não é verdade, porque há pessoas que, tipo, não é um para um, certo? Porque tu sabes que há pessoas
que veem filmes violentos e não são violentos, que odeiam violência, certo? Sim. Ou tu sabes que há pessoas que jogam videojogos violentos, não é? Tipo, isto falou-se muito na cena Columbine, não é? Tipo, quando houve aquele... sim. Porque eles jogavam muito videojogos e as pessoas dizem que os videojogos devem ser culpados pela violência. Coisa, e não, os Estados Unidos têm armas, tipo, eles têm a possibilidade. É tipo, por um lado, podes dizer que sim, que existe uma cultura de violência e de armas, não é? Mas, tipo, os outros países do mundo todos recebem os mesmos filmes e os mesmos jogos que os Estados Unidos, certo? Tipo, isso acho que é tipo, não é tipo, não pode ser a única coisa. Tipo, podes dizer, será que isto contribui? Sim, mas se não houver armas fáceis de arranjar, não acontece, não é? Sim. Tipo, pronto, e tu podes dizer, tipo, então, mas alguém vai ver uma piada e vai ser racista? Tipo, não acho que isso vai acontecer. Tipo, pelo contrário, tipo, eu acho que se a pessoa já for racista, certo? Houve uma piada que se calhar interpreta como racista, mesmo que a pessoa, que o comediante não seja, e sente-se validado, certo? Porque as pessoas dizem, a comédia tem muito a ver com verdade. E eu acho que não é necessariamente verdade objetiva, certo? É tipo, porque as pessoas tipo riem-se de coisas que reconhecem, certo? Muitas vezes, certo? Tipo, pode ser uma coisa tão profunda como alguém disse uma coisa e tu pensas, isto é mesmo verdade e nunca tinha pensado nisto, certo? Acho que isso é das melhores coisas que podes sentir no humor. Às vezes é só tipo, eu lembro-me disto, certo? Tipo, Family Guy, não é? Tipo, uma referência. Não. Tipo, eu lembro-me de Guerra das Estrelas, não é? Tipo, isto é uma coisa que eu me lembro, pronto. Sim. E há pessoas que se riem porque é tipo, Big Bang Theory, não é? Tipo, há pessoas que se riem que é tipo, isto é uma coisa que eu conheço, pronto. Mas há piadas preconceituosas, certo? Há piadas que são, tipo, que a premissa da piada é estas pessoas são assim, logo punchline, certo? E as pessoas que se riem, muitas vezes é porque concordam com a premissa, certo? Portanto, é o reconhecimento. Estás a perceber? Tipo, sim, é verdade, tipo, uma piada racista tem piada para um racista porque é verdade para esse racista. Estás a perceber? Tipo, pronto. Voltando à questão da escrita, é tipo, será que imagina, eu vou estar a perpetuar a violência ao representar a violência? Por exemplo, quando foi o Wolf of Wall Street, houve muita gente que disse, isto é imoral, tipo, ele é mau e não é apanhado, ou tipo é apanhado, mas a pena é irrisória, certo? É tipo numa prisão de luxo para crimes de colorinho branco. E eu vi o filme e eu achei que isso era uma crítica ao sistema, certo? Tipo, eu não achei... As pessoas muitas vezes associam moralidade, não é? Tipo, nos filmes, e a moralidade do filme está-te a dizer, tipo, ele fez coisas más, mas se fosse. Portanto, é fixe ser como ele. Certo? E eu olhei para o filme de outra maneira, porque eu acho que o filme não está enquadrado de uma maneira que diga que ele é uma pessoa fixe. Sim, certo? Está enquadrado não de uma maneira é um Ocean's Eleven, não é? Exato, não é um Ocean's Eleven em que está a dizer, tipo, roubar é fixe desde que seja as pessoas más. Certo? Não. E com estilo. Tens que fazer com estilo. Claro, portanto, senão não conta. Sim. Senão merece ir para a prisão. Não, eu acho que o filme para mim diz, temos um sistema tão completamente retorcido que tu roubas qualquer coisinha, tipo, não é, roubas uma maçã e vais para a prisão 10 anos, tipo uma prisão a sério, não é? Não sei porque, se calhar o Aladino, não sei, tipo, roubar uma maçã, não sei. Ou rouba pão, não sei, não lembro, não interessa. Mas, tipo, faz estas fraudes enormes, não é? Tipo, a nível bancário e a nível financeiro. Não é? Nós temos muitos exemplos cá de pessoas que não vão, não vão para a prisão. Tipo, as pessoas não vão para a prisão por gerirem mal bancos, por mandarem bancos abaixo, por mandarem fora o dinheiro das pessoas, não é? Tipo, essencialmente cometerem fraude, não é? Tipo, tens tipo esquemas em pirâmide, tens favorecimento, insider trading, tens coisas que estão mais provadas e mais sabidas. E tipo, as pessoas não vão para a prisão em Portugal. E tu pensas, se eu fizesse um filme sobre isso, certo? Se eu fizesse um filme sobre como, sei lá, o Cavaco alegadamente vendeu, não é? Tipo, fez de maneira a que se vendesse o pavilhão Atlântico ao genro por 1/3 do valor, e tipo, simplesmente o genro está a fazer imenso dinheiro com isso e o Cavaco foi presidente 2 vezes, as pessoas diziam, estou a defender o comportamento deles ou estou a criticar uma sociedade que permite que isto aconteça? Sim, mas será que é porque temas como violência e racismo e misoginia e o que seja, ou seja, coisas derivadas mais do ódio, é um bocadinho mais visceral? Ok.
Há um vídeo incrível da Lindsay Ellis, que é sobre sátira, que eu recomendo a toda a gente ver. E fala do The Producers, não é? do Mel Brooks, fala do American History X. E porquê que os nazis, tipo neonazis, tipo pessoas que são mesmo ideologicamente nazis, que se auto-identificam como tal, porquê que essas pessoas gostam tanto de... Apesar do American History X, se tu vires o filme, é um filme que é contra o racismo, certo? Mas porquê que os nazis adoram as imagens desse filme? Tipo, adoram. Tipo, o Edward Norton é bem badass quando está tipo, ali a matar. Quando tipo, é um bocado assustador, mas também um bocado excitante quando estás ali a ver tipo, a reunião dos neonazis e eles a ver vídeos, filmes tipo, antigos e não sei o que mais. Tipo, aquilo está, de certa maneira... Ou seja... Eles estão-te a tentar fazer empatizar pela personagem, fazendo-te perceber tipo, a perspectiva dela, certo? Porque é possível alguém descer tão fundo, não é? Mas tiradas de contexto, certo? Aquelas imagens são... Tipo, mostram, tipo, ok, tipo, ser nazi é divertido para estas pessoas, não é? Tipo, para este grupo. Certo. É? Tipo, eles estão felizes naquele contexto. Pronto. No entanto, o Mel Brooks, os producers, certo? Porquê que os nazis não adoram essas representações? Porque são ridículas, certo? É tipo, tens uma música tipo Springtime for Hitler o ator que faz de Hitler é uma caricatura efeminada. Pronto, podemos interpretar isso como quisermos, mas estás a perceber, tipo, porque é que eles não gostam dessa imagem? Porque faz parte da mitologia do fascismo, tipo, o machismo, a força, certo? E ali está ridicularizado, certo? Pronto. Há quem diga que tu não consegues fazer um filme anti-guerra, porque a guerra em si, tipo, tu ao representares a guerra, estás a glorificá-la, porque é tipo, existe honra e glória e explosões e não sei o que, estás a ver? Tipo, a destruição é tipo, a violência tem o seu lado de espetáculo, certo? Portanto, é difícil tu fazeres um filme anti-guerra por causa disso. Por isso é que muitas vezes os melhores entre aspas, filmes anti-guerra são filmes que representam não esse lado heroico, certo? Não é? Tipo, pá, tu podes argumentar que a cena do Saving Private Ryan, não é? Tipo, tipo, é um filme anti-guerra? Não é? Porque tipo, os nazis eram maus, portanto aquilo era uma guerra justa, entre aspas. Não é? Tipo, nós temos como sociedade esse consenso e estão a salvar uma pessoa, mas tipo, morrem imensas pessoas para salvar. Portanto, eles estão a mostrar que morre-se muito na guerra, portanto, isso é mau. Mas ao mesmo tempo é uma guerra justa e ao mesmo tempo estão a fazer aquilo para salvar alguém. Estás a perceber? Tipo, não é propriamente um filme anti-guerra, não é? Tipo, não. Mas é um filme pró-guerra? Não sei. Também não. Não sei, tipo, não é... por exemplo... É o grande problema de filmes de Spielberg, para ser sincera. É que... é tudo um bocadinho... Sim. Há certos temas que se calhar podiam ser um bocadinho menos family friendly e ele coloca nesse lado. Pois, se calhar, não sei. Mas por exemplo, essa é a minha opinião, lá está. O Jaws é um filme pró-tubarão? Não é? Tipo, o tubarão é um monstro, está representado como um monstro, portanto... Sim, coitadinho, é mau. Nós é que estávamos a invadir o território dele. Não, e por causa... E acho que já está estudado, tipo, que o Jaws teve um efeito sobre... tipo, as pessoas terem preconceitos contra tubarões, não é? É uma coisa estranha de dizer, não é? Tipo, mas no sentido em que, imagina, mortes causadas ou ferimentos causados por tubarões têm muito mais exposição mediática do que mortes causadas por abelhas, estás a perceber? Tipo, ou mosquitos, tipo malária. Tipo, o animal que mata mais, se não contares tipo um homem ou o que for, é o mosquito, certo? Mas pronto, tipo, muitas vezes tens uma estatística, não é? Tipo, morrem não sei quantas pessoas por malária por ano, certo? Não tens tipo, morreu uma pessoa, tipo um surfista foi comido na costa da Austrália. Nunca é comido. Não, nunca é comido, não, porque eles sabem mal, não é? Tipo... Nós sabemos muito mal. Devemos saber muito mal para os Eu acho que eles normalmente atacam porque somos tipo uma foca ou assim, tipo uma silhueta, não é? Os surfistas é por causa disso, não é? Da silhueta, pronto. Sim. Mas é sempre uma mordida. É uma mordida, depois tipo... Eu sei. Eu sentia-me um bocadinho ofendido se isso acontecesse. mas pronto, mas isto para dizer o quê? Que é tipo, que lá está, que eles, por exemplo,
um filme teve esse efeito e muitas vezes tipo em matarem tubarões, certo? Tipo, as pessoas, por exemplo, existem como é que se diz? Existem, portanto, em certas culturas na Ásia tens a cena da sopa de barbatana de tubarão, tem propriedades medicinais muitas vezes, ou portanto existe uma caça ao tubarão para barbatanas, uma coisa, por um lado é cultural, por outro lado é económico, certo? Sim, tipo, se não houvesse procura, não coisa. Mas, por exemplo, uma das razões que se calhar quando isso é apresentado como uma causa, certo? E há muitos tubarões que estão a ser extintos ou estão a ser levados à extinção pela sobrepesca, não é? Especialmente porque, portanto, à medida que as populações aumentam e têm mais capacidade económica, a procura aumenta, não é? Certo. Quando tu tens isso, por exemplo, quando do outro lado poderias ter uma contra-reação, eles dizem, então, mas tubarões, tipo, eu não quero salvar tubarões, tipo, se for um animal fofinho, quero salvar. Certo. Não é? Tipo, se for ou fixe, um animal fixe, não é? Tipo... Tubarões não são fixe. São fixe, são super fixe. Não, mas eu percebo. Não te lembras dos Street Sharks? Mais fixe do que isso? Sim, é verdade. Sim, continua. Não, mas é verdade. Tipo, tu vais a qualquer coisa da Greenpeace, da WWF, é tudo. Os pandas, não é? Os pandazinhos, os ursos. Os pandas estão safos agora. Eu tenho. E ela se calhar vai ouvir isto e eu tenho uma amiga minha que ela é veterinária de animais exóticos e ela é defensora de que os pandas já deviam estar extintos há muito estás a dizer que eles não se conseguem salvar, portanto deviam exato, morrer. Porque é uma espécie que nem sequer se consegue reproduzir sem a nossa ajuda. Temos que pôr lá tipo Marvin Gaye a tocar para elas se sentirem... Acho que há ali qualquer coisa que ela diz, aquela espécie desistiu. Pois, por exemplo, acho que é assim, existem extinções naturais, não é? Que tu pensas, tipo, esta espécie não se adequou, não encontrou um nicho, não é? Exato. Tipo, na coisa, ou então foram introduzidas outras espécies que eram melhores naquele nicho, ou que sobrepredaram sobre elas, não sei, isto não é um termo, mas whatever, tipo, pronto, e essas espécies extinguem-se naturalmente. O problema é que atualmente, certo, estás a viver, já lhe chamam a extinção do Antropoceno, não é? Tipo, da era do homem. Sim. E acho que desde os anos 60 ou qualquer coisa, já não lembro muito bem qual é a estatística, mas tipo, desapareceram 50% das espécies. Sim. Certo? E tu ouves isto, pá, isto é assustador, não é? É claro que tu dizes, é tipo uma borboleta na América do Sul, tipo, de whatever. Ou é tipo um mosquito. Pronto, há espécies que se calhar as pessoas não vão sentir falta. Mas há outras que tu pensas, tipo, ok, esta espécie não é tipo... eu só me estou a lembrar de umas que estão extintas há mais tempo, mas o diabo da Tasmânia, não é? Não é diabo, o tigre da Tasmânia. Como é que é? O pombo peregrino, não é? Tipo, há uma série de animais que, pá, não foi há assim tanto tempo que existiam muitos e foram caçados, ou foram destruídos, ou foram... Exato. O que for, não é? Tipo, e tens, sei lá, tipo, abelhas desaparecer por mais diversos motivos, tens... Pá, pronto. Mas mas isto era só para dizer que o Jaws fez as pessoas odiar tubarões. Sim. E que os pandas só existem porque eles são fofinhos ainda. Sim, exato. Não, mas é verdade. Se não fossem fofinhos, se calhar não estavam cá. Sim. Não é? Se não fosse tipo um símbolo da China ou o que for, não é? Tipo, se calhar, porque o governo chinês é que basicamente fez uma data de programas para garantir que eles estavam preservados. Exato. Pronto. Nada contra os pandas, eu também Nada contra os pandas, adoro pandas, são muito fofos. Já todos vimos um panda a espirrar. Pronto, mas pronto, mas eu acho que isto é uma discussão que é tipo, não tem realmente solução, que é tipo, eu acho que não consegues ao mesmo tempo argumentar que as coisas não têm efeito nenhum no público, certo? Porque se não tivessem efeito no público não as fazias, certo? Se um filme dramático não fizesse as pessoas chorar, se não tivesse efeito no público, tipo, então porquê que as pessoas fazem discursos políticos? Não é? Tipo, se não fosse possível mudar a mentalidade de uma pessoa tipo, da maneira mais... Tipo, porque é que existiria publicidade, certo? Certo. Tipo, não podes argumentar que não existe, certo? Podes argumentar que existem vários fatores, certo? Ou seja, que não é 100% da decisão. Que é, imagina, eu vejo um anúncio do McDonald's e se eu estiver com fome e se eu gostar do McDonald's, se calhar isso vai me motivar... Tipo... Só agora estás a falar do McDonald's, está-me a dar. Pois, eu estou a ficar com fome só de falar nisso. Mas, por exemplo, se calhar se eu vir um anúncio de McDonald's, eu vou pensar, bem, se calhar, ok, não sabia o que é que eu ia jantar hoje, se calhar tenho vontade de ir ao McDonald's. Pronto. Mas se eu imagina, se eu estiver cheio, não é? Ou eu não gostar de McDonald's, ou tipo, a última experiência que eu tive de McDonald's foi terrível, certo? Então,
eu vejo o anúncio do McDonald's e é como se não visse nada. Tu todos os dias provavelmente vês movies e vês outdoors por coisas que não te interessam. Exato. Certo? Ou vês anúncios no YouTube ou o que for. É o poder da sugestão, não é? Exato. Mas a questão é, por um lado, ou seja, por outro lado tem que já haver qualquer coisa dentro de ti que queira aquilo. Certo? Tem que ser uma necessidade que tu se calhar não sabias que tinhas. Sim. Eu acho que, por exemplo, ideias mesmo ideias más, tipo, muitas vezes vêm daí. É tipo, eu acho que tens muito poucas pessoas que mesmo, por exemplo, fãs do Trump ou do Bolsonaro, que vão dizer, tipo, não, eu não acho que eu seja racista. Certo? Mesmo, e tipo, podem defender coisas que eles dizem, certo? Que são obviamente racistas e não sei mais. Acho que, por exemplo, que o Trump disse e propõe medidas que são racistas, pela sua definição racistas, porque estão a excluir especificamente pessoas, ou prejudicar especificamente pessoas que pertencem a certos grupos, não é? Definidos etnicamente, ou o que for. Tipo, acho que é difícil de argumentar isso, certo? Mas pode dizer, mas os eleitores do Trump são racistas? Não sei, porque as pessoas pensam no racismo como uma coisa intencional. E pensam... Pronto, o que eu estou a dizer é, as pessoas não se veem assim dessa maneira, certo? E isso torna muitas discussões muito difíceis. As pessoas nunca são o vilão da sua própria história. Exatamente. O que torna as discussões muito difíceis, porque as pessoas cometem erros, certo? Tu, certamente, não pensas exatamente da mesma maneira como pensas quando eras criança. Claro. Tipo, eu quando era criança adorava, tipo, era tão ecologista que eu achava que se devia extinguir a raça humana. Porque se nós não, isto era, tipo, eu com tipo 6 anos, estás a perceber? Tipo, ou 7 ou 8, ou já não lembro. Mas estás a ver, tipo, estava full Thanos, estás a ver? Tipo, não, ou Ra's al Ghul, ou qualquer assim, pronto. Depende da versão. Mas estás a ver, tipo, hoje obviamente não acho isso, certo? Portanto, as pessoas, estou a dar um caso extremo, não é? Certo. Mas eu achava tão injusto, tipo, extinguirem-se espécies por causa da desflorestação ou da poluição ou coisa assim de género, certo? Achava isso tão injusto que é tipo, os animais não têm culpa, mas os seres humanos têm culpa. Portanto, o que é que se remove da equação humana? Portanto, lá está. Mas, por exemplo, mais tarde comecei a valorizar os seres humanos, certo? Tipo, afinal, tipo, os seres humanos conseguem fazer coisas boas e conseguem tipo, e acho que a enterprise humana tem mérito, certo? Tipo, acho que eu posso ser um bocado advogada do diabo. Podes, por favor. Achas que tem mérito porque os humanos querem sim, mas isso é um humano a dizer, certo? Sim, certo, exato. Não. Isso é como aquela coisa de tipo, o amor são só químicos no teu cérebro, e tu dizes, mas tu acreditas nos químicos no teu cérebro que dizem que o amor são só químicos no teu cérebro, certo? Pronto, há tipo uma parte interessada aqui, não é? Não, mas eu conheço muitas pessoas, sei lá, suicidas que não são ecologistas, portanto, ai, credo. estás a perceber? Não sei se é acho que eu percebo o teu argumento. Certo. Tipo, mas eu acho que isso é um argumento válido, que é, tu pensas, então, mas se eu sou válido como ser humano, certo? Então tem que haver mais pessoas válidas como seres humanos e não podemos só tipo extinguir a raça humana para salvar isto, não é? Tipo, eu acho que apesar de tudo, aquela noção tipo quase bíblica de sermos os guardiões do planeta, não é? De nos ser, como somos nós que temos consciência, temos que ser nós a cuidar de quem não pode cuidar de si, não é? Tipo os animais, pronto, lá está, os pandas, não é? Coitados, não podem cuidar de si, mas se calhar na natureza já tinham extinto, é verdade. Sim. É como aquelas discussões das touradas, não é? Tipo, esta espécie de touro, tipo, não existe, foi criada para as touradas, certo? Portanto, esta espécie de touro ia se extinguir. Tu que pensas nos direitos... Isto é um argumento que eu já ouvi as pessoas usar. Que é tu que te preocupas com os direitos dos animais, queres ver este touro extinguir-se? E eu digo, sim, porque não é um... Tipo, quem é que quer saber daquela espécie que foi criada para aquilo? Tipo, é bom aquela espécie existir só para aquele propósito? Estás a perceber? Tipo, se não é para esse propósito, te passa a ser para o outro. Não, mas o que eu estou a dizer é, tipo, eu não estou a dizer que se mate os touros todos, certo? O que eu estou a dizer é, naturalmente, por exemplo, tu não terias tantas vacas no mundo agora, certo? Se não houvesse uma necessidade de as comer, certo? Certo. Pronto. Portanto, o número de vacas que tu terias no estado selvagem seria muito menor do que o número que nós temos agora, certo? Portanto, desse ponto de vista, são uma espécie com incrível sucesso, certo? Tipo, só porque são tasty. Pronto, houve uma seleção natural feita por nós, que fomos tornando as vacas cada vez maiores, sim, exato, cada vez maiores e mais deliciosas, e agora sobrevivem por causa disso, não é? Pronto.
E esse touro, que acho que não é particularmente delicioso, pelo que me dizem, o único propósito que tem é ser tipo Bera, certo? É tipo, conseguiram criar uma espécie de touro específica, de touro bravo. Lá está, isto também é a mesma coisa do que dizer que os pitbulls são feitos para as lutas de cães. Pronto, mas por exemplo, eu não sou a favor, tipo, não tenho. Eu conheço pitbulls muito simpáticos também, estás a ver? Tipo, não tenho nada contra pitbulls. É como são, se educam, são usados. Mas a verdade é que, naturalmente, certo? Não havendo um incentivo para criar esses touros, naturalmente. Se calhar alguns sobreviveriam na natureza, se quiséssemos muito que isso acontecesse. Se calhar a maior parte deles, como deixariam de ter um uso comercial, eventualmente extinguir-se-iam, certo? Ou misturariam-se com outras. Mas desapareceriam de outra maneira, certo? Sim. Porque, tipo, das duas uma, ou seriam muito bons na natureza, certo? Ao ponto de encontrar o seu nicho e sobreviver, ou iam extinguir-se. E isso é tipo a natureza a fazer o seu trabalho, certo? Tipo, lá está, por exemplo, os pandas, não é? Tipo, eu posso ter muita pena dos pandas extinguirem-se naturalmente, certo? Tal como tive pena dos dinossauros extinguirem naturalmente. Eu adoro dinossauros, fucking dinossauros. Super. Olha, tu estás a usar a t-shirt do Jurassic Park. Sim. Adoro dinossauros, certo? Acho super fixe. Se houvesse um Jurassic Park, eu dizia, pode ser a última coisa que eu faço, certo? Provavelmente tipo, pronto, o historial não é muito bom, mas provavelmente seria a última coisa que eu fazia, mas... É que tens bué cautionary tales. Sim. A dizer, not a good idea, not a good idea. Mas ia. Certo? Mas tipo, pronto, mas já numa de... vou morrer, mas tipo, vou ver dinossauros. Okay. Tipo, tentaria guardar isso para o fim, não é? Tipo, ia fazer as outras coisas antes, não é? Tudo o que tinhas na bucket list e o último era... E depois Jurassic Park. Okay. E depois, pronto, rolei os dados, não é? O que acontecerá. Mas pronto, mas tipo, tenho pena disso, mas a questão é diferente quando são extintos por ação humana e quando são extintos porque são extintos, certo? Porque naturalmente... O problema é... Exato, porque naturalmente deixam de acontecer. E tens milhões de espécies que passaram por esse processo. O grande problema que tu tens agora é que cada vez menos coisas têm a mão humana, certo? Tu consegues ligar, através da nossa industrialização, consegues ligar a nossa ação, tipo, por exemplo, o carbono, certo? O carbono que nós estamos a lançar para o ar também tem uma reação química com a água. Exato, certo? Sim. Portanto, sim. A água acho que está tipo 1 grau quase, um grau pH. Sim. Grau que se diz, não sei. Sim, é 1 grau. Mas está tipo, não é 1 grau, mas é tipo 0.15 ou qualquer coisa assim. Sim. Que, em termos de acidez, é bastante. Faz imensa diferença. Principalmente com a quantidade de água que há. Exato, pronto, e tu pensas, então o oceano todo está mais ácido, não sei o que. E tens os corais a morrer, e depois há todo um ecossistema à volta dos corais que morre, e portanto estás muito perto de um efeito catastrófico no mar, porque depois deixas de ter peixe para pescar, não é? Tipo, destróis o ecossistema e se calhar sobrevivem umas espécies, tipo as alforrecas, não é? Mas elas não são particularmente comestíveis, não é? Tipo, portanto, por exemplo, isso é uma praga que existe no Japão, as alforrecas, tipo, eles fazem tem tipo máquinas automáticas para recolher alforrecas e destruí-las. Sério? Sim. Uau. Tipo robôs que estão tipo no mar, tipo só a recolher alforrecas. Porque é uma praga, porque eles reproduzem-se, comem lixo. Sim. Tipo, são, pronto, tipo, alimentam-se de coisas microscópicas, não sei mais, pronto. E para nós são inúteis, não é? Porque não são particularmente comestíveis, pronto, muitas delas. E também não são fofinhas. Não são fofinhas, pronto. Acho que são, tipo, podem ser muito estéticas, especialmente as bioluminosas, não é? Tipo, sim, são muito giras. Eu acho-as muito giras, mas se tu ainda por cima tocares numa, ficas com uma alergia daquelas... Não é fixe. Mas pronto, mas estás a dizer, cada vez tens menos coisas que são ação de homem. E isso dá um bocado a volta que nós estamos a dizer porque é que a coisa do Zé Diogo Quintela me fazia tanta confusão, porque ele tem tipo espaços em jornais. Nós damos aqui imensa volta. Não, e tens, estás a dizer, tipo, ele tem esses espaços mediáticos, certo? E é uma pessoa que tu associas a uma coisa boa, não é? Que é tipo, as pessoas, acho que o Gato teve imenso sucesso e as pessoas geralmente tipo, olham para os comediantes, estranhamente, tipo, olham para os comediantes como acham que a opinião deles vale alguma coisa, certo? Eu estou a dizer isto soa mal, dito desta maneira, mas nem é líderes de opinião, porque tu pensas, que efeito é que eles têm realmente na sociedade? Mas são influencers. Podes dizer, por exemplo, tiveste os comediantes todos contra o Trump, não é? A maior parte, e ele foi eleito na mesma, certo? Portanto, mas a cultura, pronto, eu acho que
eu cada vez acho menos que a política vem da cultura e mais que a cultura vem da política. Estás a perceber? Tipo, acho que tu tens... Tipo, acho que a política tem que estar mais à frente que a cultura, certo? Tem que estás a perceber? Tipo, tu tens que estar à frente muitas vezes do que é a maioria em termos de direitos e coisas assim do género. Tens que... E acho que Portugal, nesse aspecto, até é um país bastante progressista, não é? Tipo, fomos os primeiros a descriminalizar... Dos primeiros não, mas tipo, dos exemplos mais relevantes de descriminalizar drogas leves. Sim. Ou seja, isto mudou a nossa perspectiva, não é? Tipo, não temos nós temos, por causa disso, temos prisões que têm condições que não são boas e não sei o que mais, e há greves de guardas e coisas assim do género, mas temos uma população prisional bastante pequena para o país que somos. Sim. Certo? Enquanto que os Estados Unidos, que criminalizam duramente em maior parte dos Privatizam também as prisões, o que também não o ajuda. que cria um incentivo perverso, não é? Sim. Que é uma coisa que eu penso muito, que é como game designer, não é? Que é outra das coisas que eu faço. Faço muita coisa, estou a perceber-me disso. É que nós já falamos sobre muita coisa. Pois, Falamos muito desculpa, de ti. mas pouco Falámos de de ti, mim, mas pois. pouco de ti. Pois. Mas pronto, isso depois fica para outro episódio. Exato. Eu vou-te Pois, roubar eu não para sei outro quanto tempo é que temos, mas posso Sim. falar da parte de game design. Portanto, nós ambos, não é? Tipo, trabalhamos na Miniclip, que é uma empresa de jogos, que tem este ramo em Portugal, onde se fazem os jogos de maior sucesso da Miniclip. Não convém lembrar isso, né? Mas somos quase 200 pessoas já lá só em Portugal. Mas tu pensas, muitas pessoas não sabem que existem 200 pessoas a trabalhar em jogos em Portugal, não é? Tipo, não sei, tipo, tipo, os jogos, por exemplo, eu lembro-me de eu estar a crescer e os jogos eram uma coisa que eram feitas lá fora. Lá fora, não é? sim. Tal como tipo IABD e até certo ponto um certo tipo de cinema e não sei o que mais. Certo. Pronto. Ou seja, eu só meti em áreas que eu achava que Ias para lá para fora. Não. durante bastantes anos eu achei que ia, ok, vou estudar a Londres e se o que eu quero é cinema, tenho que ir para lá. E depois... E chegaste a fazê-lo? Não. Eu queria ter feito o mestrado de Londres, tipo em Londres na London Film School, acho eu, ou na Met, ou qualquer coisa, não me lembro. Mas decidi que queria começar a fazer coisas e não queria tanto estudar e não queria fazer os estudos. Sim, pôs mãos na massa. Acabei por ir começar a tirar o mestrado de cinema na Teatro e Cinema, cá em Portugal, e fiquei-me pela pós-graduação, não fiz a tese. Ok. Depois, não sei, tipo, Mas tipo, tu antes estudaste o quê? eu antes estudei audiovisual e multimédia, portanto, Ok. ou seja, eu entrei em jornalismo porque eu escrevi, eu achava, tipo, ok, tipo, as pessoas não vivem, tipo, é muito difícil viver da escrita de ficção, certo? Eu queria ser escritor, é muito difícil, portanto, vou ser um jornalista, que é alguém que vive da escrita, certo? Mas que, achava eu, hilariantemente, é mais empregável. Certo. Pronto. E tu já escrevias há muito tempo? Diz? Já escrevias há muito tempo? Eu acho que eu acho que eu queria fazer coisas muito diferentes, certo? Eu em muito criança queria ser um inventor. Eu acho que isso depois acabou. Depois não tinha tipo uma relação super fixe com a ciência, certo? Certo. Mas por exemplo, comecei a ter uma relação interessante com a criatividade logo na primária, porque fui apresentada a banda desenhada e fui apresentada também a jogos, certo? E então tipo, já desenhava um bocado tipo, os meus próprios jogos tipo na primária, certo? Desenhava os níveis e depois brincávamos a isso, certo? E portanto havia já uma certa propensão para isso, para querer fazer isso, só que não achava que era possível, certo? Não achava que era tipo, tenho que ir para o Japão, ou tenho que ir para os Estados Unidos, ou tenho que ir para outro sítio qualquer para fazer os jogos, certo? E a mesma coisa com a BD, que é lá está, mas aí foi um bocado, ok, eu não desenho assim tão bem, portanto não consigo ser autossuficiente, tenho que arranjar um artista para fazer comigo. Sim. E às vezes isso não se propiciava e tal, pronto. Então pensei, ok, em que é que eu posso ser completamente autossuficiente? Escrita. Em que é que eu trabalho mais agora? Em coisas que são profundamente colaborativas, cinema, televisão, mesmo BD e apesar de BD agora estar um bocado mais autossuficiente, mas e jogos, não é? Que são tipo, acho que audiovisual e jogos são tipo as artes mais colaborativas que existem. Certo. Porque envolvem muitas pessoas, certo? Muitas vezes. Claro que há pessoas que programam sozinhas e fazem tudo sozinhas, mas geralmente tens tipo, uma grande equipa e cada pessoa tem uma especialidade e estão todos próximos a fazer isso. E eu gosto disso, eu adoro, tipo, acho que eu adoro colaborar num projeto criativo. Aliás, eu estou metido em não sei quantos podcasts, até vou ter agora estamos a falar de podcast, não é? Que é o teu Output Criativo.
eu tenho um podcast com a minha amiga próxima e pessoal, Mosi, que é uma autora de BD incrível, que chama O que é que fazes mesmo, que é sobre o processo criativo. Ainda não saiu. Espera, então já ouvi falar de alguma coisa. Capaz, se calhar já viste tipo, alguém partilhar ou assim. Eu acho que sim. Pronto. No Instagram, talvez. Possivelmente. Yeah. Sim, possivelmente. Sim. Que, pronto, que vai estrear, portanto, 6 de maio e semanal e não sei o que mais. E é sobre... Portanto, é um bocado este tipo de conversa que estamos a ter agora, não é? Tipo sobre pessoas criativas, seus processos criativos, e nós entrevistamos outras pessoas para isso. Pronto. Mas lá está, é tipo, porque o podcast? Porque é uma coisa em que uma pessoa pode ser mais ou menos autossuficiente, apesar de precisar de alguém para te ajudar a gravar e tal. Certo. Mas no fundo, por exemplo, muitos podcasts que eu gravava era, sei lá, sentávamos à mesa, tínhamos o telemóvel a gravar. Sim. Pronto, como eu comecei, quando eu comecei foi assim. Exato, pronto, e consegues ser autossuficiente. Pronto. Então, quando eu comecei na parte da escrita, era um bocado por causa disso. Escrevi, tenho alguns contos publicados, certo? De antologias em que participei. Tipo, concorri, tipo, consegui, uma foi do Motel X, foi que começou aí a minha relação com o terror, tipo, já fiz algumas curtas de terror, pronto, mas começou aí a minha relação com o terror e fiz tipo uma curta para os contos de terror do Homem-Peixe, que foi menção honrosa, portanto participou, estava lá na antologia. Depois, a partir daí, fiz também um noir, tipo uma história de detetives, na Pulp Fiction à portuguesa. Depois fiz como é que é? Lisboa no ano 2000, portanto era um electropunk. Portanto, fiz esses contos, mas por exemplo, uma coisa com mais folgo, fiz uma vez no 12º ano, tipo, acabei um romance tipo, com 300 e tal páginas, é terrível, certo? Há coisas que eu gosto lá dentro, mas tipo, aquilo não é bom. Certo? Mas isso é... Mas é assim, não é? Porque a pessoa tem que começar... Lá está, voltamos atrás. A pessoa tem que fazer coisas mal e não te podes desencorajar por fazer coisas mal, porque acho que toda a gente começa por fazer coisas mal. Claro. Acho que existe uma ideia super nociva na sociedade, que é, há pessoas com talento e há pessoas que não sei nada. E eu acho que isso é perfeitamente mentira. Sim. Eu acho que tu trabalhas muito numa coisa e vais ficando cada vez melhor nela, especialmente se desafiares, certo? Porque eu acho que há pessoas que estagnam por causa disso, porque descobrem que são boas, por exemplo, artistas, descobrem que são boas a fazer, lá está, tipo pin-ups, certo? Ou qualquer assim, e tipo só desenham isso, certo? E desenham isso muito bem, mas depois, pedes para desenhar uma mesa de cabeceira, ou uma pessoa dobrada de maneira, ou uma pessoa feia, tipo, não conseguem, certo? Pronto. E eu acho que as pessoas têm que se desafiar tipo, constantemente. Eu acho que por exemplo, eu muitas vezes só aprendo a fazer. Cada projeto audiovisual que eu tenho, eu penso sempre, da próxima vez vou fazer isto de maneira diferente, porque isto correu mal ou o que for, certo? Mas eu acho que por exemplo, acho que é uma coisa que falha muitas vezes na educação e que eu acho que é super importante a pessoa fazer para aprender, e é a única, e tipo, não teres medo de falhar e não teres medo de estar errado. E eu devo ter dito uma data de coisas burras aqui, mas tipo, não me importa nada que me digam tipo coisa, e eu gosto de ter essa conversa e de chegar ao... Lá está, não há tabus. Não há, exato, não há tabus, não há tabus. Eu acho que é assim, não é questão de haver tabus. Volto só para concluir essa ideia. Tipo, não há tabus, mas a questão é tipo, acho que podemos concordar em certas coisas, certo? Tipo, acho que há certos consensos que são bons para a sociedade. Vamos por aí. Sim. Mas acho que é tipo, pronto, acho que as coisas também têm que se conseguir defender, não é? Tipo, não podes só ter consensos e aceitá-los só porque sim. Tipo, acho que há uma data de consensos maus para a sociedade. Tipo, certo. E que acho que devem ser questionados. Mas acho que há outros que é tipo, sei lá, o nazismo é de esquerda. E é tipo, temos que ter esta discussão em 2019. É ridícula, não é? Tipo, é absurdo estarmos a ter esta discussão. E teres um presidente de um país a dizer isto. É absurdo. Sim. Não é? Pronto, tipo, acho que era bom que não tivéssemos que ter essas discussões outra vez. Ou, tipo, outra vez, sim. Outra vez. Sim. Porque acho que já decidimos. Tipo, já testámos, não é? Tipo, vimos. Mas as pessoas têm memória curta. Pois, não, isso é um problema, não é? Tipo, enquanto os homens morrerem, não é? Tipo, as gerações renovarem, vamos sempre repetir erros. Isso é verdade. Isto só porque estamos a acabar. Sim. Neste teu percurso todo, portanto, que haveremos de abordar isto de uma forma um bocadinho mais intensiva e não tanto sobre o que é a opinião e etc. São discussões interessantes, mas se calhar não era o propósito. Né? Não era o propósito, mas eu também, é o que eu digo sempre às pessoas: se eu acabar por falar sobre se sardinhas de escabeche são melhores do que, sei lá, as sardinhas, it's fine. Não... Eu adoro pessoas que têm opiniões fortes sobre coisas super irrelevantes. Certo. Tipo, eu acho tipo, vamos falar a sério, porque eu acho que é super interessante tu veres alguém
apaixonado. Tipo, eu sou capaz de não perceber nada de microbiologia, certo? E tenho uma amiga que é microbióloga e vê-la a falar apaixonadamente daquilo, tipo, consigo ficar interessado, certo? Ou ouvir alguém falar de um desporto ou de um jogo que gosta muito, certo? Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não perceba, certo? Desde que a pessoa seja tipo apaixonada pelo que está a fazer, tipo, acho que isso é ótimo. Tipo, acho que consigo interessar-me por causa disso. Sim. Mas pronto, isto interrompi. Não faz mal. Eu acho que te interrompi mais a ti do que tu a mim. Neste percurso todo que tu fizeste e destas estas tuas interpretações que tu fazes sobre o estado da comédia, dos filmes, da banda desenhada, da arte e da cultura em geral, o que é que achas que te puxou até agora a fazer o que fazes? Eu acho que tipo, nós fazemos coisas porque temos que as fazer, certo? Tipo, ou seja, não é uma questão de obrigação, mas é tu queres tanto, certo? Tu queres tanto fazer parte da conversa ou contar aquela história ou participar, certo? Tipo, imagina, tu gostas tanto de uma coisa que tu queres fazer parte dela, certo? Tu gostas... Acho que isso acontece muitas vezes, que é, eu gosto, por exemplo, gostar tanto de jogos que quero fazer o meu próprio, tipo, quero contribuir para esta conversa, certo? Não é uma questão de... Ou gostar tanto de BD que quero fazer a minha própria BD, certo? Eu acho que, por um lado, acho que existe uma certa arrogância nisso, de tu achares que vais contribuir alguma coisa para o mundo, certo? Mas por outro lado é tipo, epá, não estás cá na Terra para pagar contas e fazer dieta, não é? Tipo, estás cá para mais qualquer coisa, tipo, tem que haver mais qualquer coisa, certo? Tens que encontrar sentido em mais qualquer coisa, certo? Seja a família, seja o serviço às outras pessoas, seja a criação. Eu acho que a criação artística acaba por ser uma maneira de tu ou competição, ou o que for, certo. Tipo hobbies, qualquer coisa, certo? E pode ser o teu trabalho também, tipo, pode ser coisa, mas acho que, tipo, por exemplo, imagina, passares a tua vida só, estou a trabalhar, estou a pagar contas, estou de obrigação em obrigação, certo? E isto vem uma perspectiva muito privilegiada, porque há pessoas que não têm escolha, certo? Que se não viver assim. Por isso é que eu acho que há certos sistemas políticos que seriam muito libertadores para a humanidade, porque precisamente libertam as pessoas disso, certo? Tipo, dão liberdade à pessoa de escolher ter mais tempo para si. Pronto, por aí. Mas, por exemplo, eu acho que, para mim, certo? Eu acho que, tipo, mesmo estando a trabalhar numa empresa de jogos, certo? Em que estou... tipo, tenho coisas criativas, tenho discussões interessantes, sejam técnicas, seja o que for, sobre os jogos em que trabalhamos, não é? Se eu não tivesse uma expressão... se eu não tivesse uma maneira de tornar reais as criações, as minhas criações, certo? Ou de ajudar outras pessoas a tornar reais as suas criações, certo? Acho que eu me ia sentir muito vazio, certo? Acho que eu ia sei lá, e depois, pronto, olha, falámos daqui de incentivos também, por exemplo, eu acho que às vezes existem certos incentivos que a pessoa não consegue ser imune, porque é tipo, imagina, às vezes no trabalho a pessoa, ou seja, está a responder às necessidades de uma organização, não é? Ou das pessoas dentro dessa organização, certo? Portanto, não é a sua visão necessariamente que conta, certo? E tu até podes ter uma ideia muito boa para que tu achas que é muito boa, que é um jogo que tu quererias, e, bem, a empresa pode dizer que, ok, segundo as nossas projeções, isto não é um jogo que vá fazer dinheiro, portanto, não compensa o nosso investimento. Mas eu posso fazer coisas sem estar... Tipo, eu quando estou a fazer umas coisas tipo, para mim, certo? Eu não estou a dizer que eu quero ser explorado, mas eu quando estou a fazer coisas para mim, eu estou menos preocupado com se isto vai fazer lucro ou não, certo? Tipo, eu quando faço uma curta-metragem, tipo, não há mercado para curtas-metragens em Portugal, certo? Eles nem sequer passam antes dos filmes como antigamente, certo? Tipo, vais para festivais, às vezes há festivais que têm prémios, mas isso é ganda long shot, não é? Tipo, isso é... Tens que ser muito bom e tens que ser... E tens... Nem é ser muito bom, é... O júri tem que achar que és muito bom. Aquele júri específico tem que achar que tu és muito bom. Certo? Portanto, é uma coisa tão subjetiva e tão arbitrária que tipo, não consegues... Como é que tu fazes vida disso? Não fazes. Pronto, então eu não faço uma curta-metragem porque vou fazer dinheiro com aquilo. Eu faço porque tenho uma ideia que eu acho que achei gira ou que eu acho que é interessante, certo? Que eu quero explorar ou tenho visuais que eu quero pôr em prática. Tipo, tem coisas. E a BD...
a mesma coisa, tipo, eu tenho histórias que eu quero contar, certo? Tipo, e se enquanto, por exemplo, se calhar no meu trabalho eu posso ter imagina, tipo, ok, se calhar esta ideia não é para agora, tipo, ter uma reação mais morna, certo? Pá, eu há uns, tipo, acho que eu acabei de ter esta conversa tipo, no podcast que estávamos a gravar há uns dias, mas tipo, quer dizer, o ano passado eu fui a Capri e recebi um prémio pelos apaixonados. Tipo, tive literalmente diretores de canais públicos, não é? Tipo, e artistas, tipo, a aplaudir-me, estás a perceber? Tipo, pá, tu no teu trabalho não recebes aplausos geralmente, certo? Tipo, isso e não é suposto, és pago, né? Tipo, é para isso que serve, né? Tipo, mas estás a perceber, tipo, psicologicamente isso é uma coisa que afeta muito a pessoa, porque tu pensas, eu estou a fazer coisas que outras pessoas gostam, certo? Estou a fazer estas coisas que outras pessoas gostam, certo? Tipo, porque é que eu hei de parar de fazer isto, não é? Tipo, porque é que eu não hei de querer fazer mais isto, não é? Tipo, porque tens, pá, deve ser como muitas vezes, tipo, um comediante stand-up para receber os risos, não é? Tipo, tu fazeres rir outra pessoa, não é? É uma grande pedrada, estás a perceber? Tipo, tu teres essa reação que tu queres do público, ou teres, hoje em dia, aquela reação mais imediata de likes e partilhas e não sei o que mais, tu vês os números a crescer, tu sentes, ok, eu fiz uma coisa que teve eco com outras pessoas, sei lá, eu partilhei o cómic que eu fiz lá no Twitter e no Instagram, e houve, sei lá, umas dezenas de pessoas que gostaram, certo? E eu fico, uau, tipo, eu fiz tipo, fiz uma coisa, certo? Tipo, para mim, com esta preocupação e não sei o que mais, e tipo, uau, houve tipo, sei lá, 80 pessoas que gostaram, ou qualquer coisa assim, certo? Tipo, que sentiram, e não sei quantas pessoas que acharam fixe partilharem, estás a ver? E isso é super, acho que é super, por um lado, dá-te uma certa humildade, não é? Que tu fizes, uau, fizeste esta coisa que outras pessoas gostaram, tipo, isso é tipo, super, é uma grande honra. Mas por outro lado também, claro que isso enche o ego, não é? Claro que dá vontade de fazer mais e de ter essa high outra vez, não é? Tipo essa pedra outra vez, tipo de alimentar o bicho outra vez, não é? Sim. Mas eu só, pá, não sei, eu gosto do processo de fazer, certo? E acho que se as pessoas não gostassem do processo de fazer, tipo, também isso é muito difícil. Por exemplo, houve coisas que eu deixei de gostar de fazer, tipo edição, montagem, não é? Tipo de vídeo. Eu gostava muito de fazer isso. E passou a ser cada vez mais difícil. Mas há outras coisas, tipo filmar, escrever, agora desenhar, tipo, há coisas que eu gosto do processo e gosto imenso do resultado. Portanto, lá está, se calhar se tivesse só pessoas a dizer tipo, isso é uma porcaria, tipo, não faças mais, se calhar não sei. Se calhar não continuava. Não sei, porque eu acho que se calhar não partilhava, mas acho que ia tentar continuar a fazer na mesma. Estava-me a lembrar de um exemplo de uma senhora que escreveu tipo 40 romances de crime e tipo meteu-os na gaveta. É tipo, não é? Sim. É tipo, porque não? Story of my life. Mas, por exemplo, tens pessoas que fazem tipo fanfiction, não é? Tipo de completamente. coisa sim. E partilham no, não é? Como é que é? Archive of Our Own. Yeah. Que agora está nomeado para um Hugo. É verdade. Tipo, mas eu acho isso ótimo, porque tipo, ótimo. É um reconhecimento que aquelas pessoas tipo, estão a contribuir de alguma maneira Sim. para até para a arte, porque tipo, há pessoas que leem, não é? E pensam, era mesmo isto que eu queria. E se calhar são tipo 10 pessoas, ou menos, certo? Mas a arte é um bocado isso, é tipo tu teres uma ligação, muitas vezes com o estranho, através de gostarem tipo, ideias fora a partir de uma coisa que já está estabelecida. Por exemplo, certo? Exato. Os chamados headcanons. Sim. Mas por exemplo, lá está, tipo, tu conseguiste criar uma coisa que outra pessoa se calhar nem sabia que queria. Exato. Certo? E há pessoas que ficaram tipo, porquê é que ela deixou de escrever? Eu preciso saber como é que isto acaba. Sim. Não é? Tipo, isso é... Lá está. Acho que as pessoas devem sempre... Acho que eu sou sempre a favor de as pessoas fazerem mais arte. Tipo, mesmo... Tipo, eu nunca digo a ninguém... Tipo, mesmo que eu não gosto do trabalho da pessoa, certo? Tipo, eu não gosto do stand-up do Nilton, certo? Tipo, não é a minha cena, certo? Mas eu nunca diria ao Nilton, tipo, para de fazer stand-up. Tipo, há pessoas que gostam, né? Tipo, deixa-os divertir. As pessoas adoram ir lá, tipo, comentar. Só tu, Nilton. Não é tipo, não é tipo no coisa. Tipo, sure, why not? Tipo, acho que é fixe. Tipo, mais pessoas a fazer mais coisas é sempre fixe. E lá está, isso também... O Nilton de hoje poderá ser um Nilton diferente daqui a 10 anos. E só o saberemos se ele não parar, não é? Exato. É assim, tu não sabes o que é que estás a perder das pessoas que têm vergonha de fazer arte. E às vezes pode ser uma coisa brilhante
e às vezes pode ser o The Room, e isso também é brilhante da sua própria maneira. É verdade, tipo, é verdade. eu acho que é ótimo haver tipo, mais coisas, mais pessoas a fazer tudo. Acho que eu estarei lá para ver e ouvir e consumir. Eu adoro ir ver BDs novas de autores portugueses ou filmes portugueses. Tipo, tento sempre combater o meu próprio preconceito, certo? E tipo, tentar ir ver os filmes, sejam comerciais, sejam pseudo de autor ou o que for. Yeah. E onde é que as pessoas te podem encontrar a ti? Então, eu vivo maioritariamente no Twitter, infelizmente. @sexogratuito. Sério? TWEETO. É tão bom. Eu tinha o handle Sexo Gratuito e depois alguém convenceu-me que o trocadilho era bom. E eu perdi o handle de Sexo Gratuito. Não. Eu era o Sexo Gratuito há 10 anos atrás. Ora, depois feito estúpido troquei e agora é tipo uma conta de porno. Claro, mas pronto. Mas pronto, estou aí. Agora estou aí também no Instagram também, com esse cómic. Se eu continuar, espero conseguir continuar. Depois envias, eu ponho os links todos. Sim, e depois podem ver o Apaixonados, está na RTP Play. Ou podem procurar tipo @apaixonados RTP ou Apaixonados com 2 P's. Sim. Porque é Apaixonados. Apaixonados. Na RTP Play tem o Offline, que foi a longa-metragem que eu fiz. E ainda, pronto, e tem os podcasts, né? Tipo, tem a Hora dos Heróis, que eu faço agora juntamente com o Mal a Perder, que é sobre cinema, sobre filmes de super-heróis. Está em todo lado? O quê? Que está em todo lado. Acho que se procurarem a Hora dos Heróis, na maior parte das coisas encontram. Sim. Agora no YouTube está no canal do Mal Perder, que tem outras coisas tipo Senta-te e Jogue. Sim. Mas pronto, agora estamos lá, mas nos podcasts estamos em todo lado. E se procurarem a Hora dos Heróis tipo no Facebook ou assim, tipo, encontram, então estão lá os links todos. E agora com a Mozi, amiga próxima e pessoal, vou fazer O Que é que Fazes Mesmo, que é um podcast sobre o processo criativo, que também vai poder ser encontrado, tipo, já está no Facebook e vai poder ser encontrado em todos os... Acho que já dá para subscrever agora, já está lá, tipo, pelo menos o placeholder. Eu acho que sim, por isso é que eu fiquei naquela ideia de did I listen to this? Mas pronto, mas espero que possas ouvir e também sim. Obrigado também por me convidares aqui a participar. É todo meu. Fiquei marcado outro episódio. Pois, exato, para falar mais... sobre o que tu fizeste sim, aquilo que tu pensas, o que não invalida nada, porque eu gostei mesmo. A sério, mas eu gostei muito de falar, eu gosto sempre de falar. Eu tenho muitas opiniões sobre coisas e eu sinto que não, mas eu gosto de falar. Precisas do outlet. Exato, não, e gosto de ser rebatido, sabes? Porque eu, por exemplo, eu disse certas coisas aqui que eu fico a pensar nelas, mas eu não tenho certezas, estás a perceber? Tipo, eu gosto de haver outras opiniões para tentar perceber, certo? Se calhar ideias melhores, não é? Tipo, se calhar há maneiras mais interessantes de pensar as coisas. Pronto. Portanto, e acho que é ótimo. Sim. Ótimo para fechar. Sim. Obrigada eu. Hello. Espero que tenham gostado. Para encontrarem o Guilherme nas suas contas de Sexo Gratuito, podem ir aos textos de descrição do episódio. E para nos encontrarem a nós, pois não há sexo gratuito por cá, mas estamos sempre ao dispor para vos ouvir. Contactem-nos no Facebook ou pelo e-mail pulpodcast@gmail.com. A captura e edição de som são feitos pelo exímio José Garcia, no Estúdio Q. O jingle foi composto e tocado pelo fantástico Miguel Nicolau. As lindas ilustrações dos nossos convidados são desenhadas pela talentosa Joana Rolo. E esta voz que estão a ouvir agora e durante a entrevista pertence a Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até para a semana.